Imagina se a garota que você gosta aluga um apartamento bem em cima da sua casa e de brinde te ensina a lutar? É isso que acontece em Top 1 Fighting Tutoring. A filha da amiga da sua mãe, chamada Lee Min-chae, vai morar no andar de cima da sua casa. Ela parece ser super gentil e o prota, Kim Kai-hyuk, fica todo sem jeito perto dela. Mas assim que a mãe dele sai, a garota mostra sua verdadeira face. Ela é uma valentona. Na escola, descobrimos que o prota odeia valentões com todas as forças, já que apanha diariamente de um cara desde o começo do semestre, só por ser nerd. Nesse dia em específico, enquanto apanha porque pegou o lanche errado, o professor entra na sala com uma aluna nova, e é a própria Lee Min-chae. Ele fica todo envergonhado ao vê-la, e o professor ainda manda ela sentar logo atrás dele. Percebendo ele todo sem graça, Min-chae cutuca suas costas e entrega um bilhete. Quando ele lê, está escrito para ele fingir que não a conhece, porque ela não quer ser vista com um esquisito como ele. No recreio, o prota é encurralado no banheiro pelos valentões, mas dessa vez, o líder deles não bate nele. Em vez disso, pede pro Kai-hyuk ensiná-lo a estudar, em troca de não apanhar mais, já que ele quer entrar numa faculdade. O prota fica receoso, e só por hesitar, já apanha de novo. Mesmo assim, aceita o acordo, mas seu ódio é tão grande que o valentão percebe e volta a bater nele até ele desistir. O prota já não aguenta mais. Mais tarde, enquanto a mãe dele prepara o jantar, ela pede pra ele chamar Min-chae pra comer com eles. O prota sobe, bate na porta e ouve ela dizendo pra entrar, mas ela tava saindo do banho, cantando, e quando ele entra, ela nocauteia ele com uma chaleira. Quando ele acorda, explica que só foi chamá-la pra jantar, mas ela acha que ele é um tarado e fica com nojo. Durante o jantar, Min-chae comenta que está estudando pra assumir os negócios do avô, e a mãe do prota já empurra ele pra ajudar ela com os estudos, já que ele é o melhor aluno da classe. Min-chae duvida. Depois do jantar, ela chama ele pra conversar e pede ajuda com os estudos, mas o prota se recusa porque odeia valentões. Ela até oferece apresentar uma amiga dela pra ele, mas o ódio dele é maior, e ele vai embora. Só que, do nada, aparece um grupo de caras mexendo com Min-chae. O prota, frouxo, não consegue nem ligar pra polícia, mas antes que algum deles encoste nela, Min-chae crava o joelho na cara de um. Assume posição de luta, acerta vários jabs no rosto do loirinho, desvia do soco do grandão e finaliza com uma cotovelada. Encantado com a cena, o prota desce as escadas e faz uma proposta. Se ela ensinar ele a lutar e se defender, ele vai ensinar ela a estudar. Depois de ver a Min-chae derrubar 3 caras sozinha, o prota propõe um acordo. Ele ensina ela a estudar e, em troca, ela ensina ele a lutar. Mas ela já responde na lata que nem nos sonhos dele, porque para ensinar alguém a lutar, eles teriam que ficar bem próximos. E ela jamais encostaria em um nerd como ele. Ela manda ele procurar uma academia, mas o prota diz que não pode ir, já que os valentões sempre estão por lá. Min-chae vai embora e o prota vai dormir, pensando em como ela derrubou todos aqueles caras com facilidade. E fica se perguntando se com a ajuda dela, teria alguma chance contra Sangue Bom. No dia seguinte, a mãe do prota sai e pede pra ele levar o lanche pra Min-chae. Ele aproveita a oportunidade pra tentar convencer ela a treiná-lo. Ele bate na porta e ela manda ele entrar. O prota, todo bobão, quase desmaia quando vê ela. Quando vai deixar a comida na mesa, percebe que os livros que ela está usando ainda são do ensino fundamental. Ele se lembra dela ter comentado que, por vir do interior, a educação dela foi bem precária. Ele volta a tocar no assunto da troca, mas ela se irrita e manda ele embora. De noite, a mãe dele pede de novo pra entregar comida, mas dessa vez, eles se encontram na escada. Min-chae revela que já foi recusada por 3 cursinhos por ser burra demais e acaba pedindo ajuda ao prota, aceitando o acordo. Sem perder tempo, o prota começa a dar aula, mas Min-chae erra tudo. Ela é muito burrinha mesmo. Quando chega a vez dela ensinar, ela diz que não tem como começar sem saber quem é o inimigo. Os dois então vão até o estacionamento onde os valentões da escola, incluindo Sangue Bom, costumam se reunir. Lá, descobrem que Sangue Bom vai ter uma luta marcada depois da aula e decidem assistir. O prota tem que se esconder, já que existe uma regra entre os valentões. Perdedores não podem assistir às lutas. A luta vai começar. Sangue Bom finge que vai pedir desculpas, mas na verdade fere o olho do adversário. Em seguida, encaixa uma sequência de socos. O adversário ainda tenta revidar, mas Sangue Bom o afasta com um chute e finaliza com um soco. Mesmo com o outro pedindo pra parar, Sangue Bom continua batendo. O prota fica completamente abalado, perde toda a confiança e diz que não quer mais lutar. Mas Min-chae diz que só precisa de um mês pra deixar ele forte o suficiente pra enfrentar Sangue Bom. O prota não acredita, mas como não tem nada a perder e já não aguenta mais apanhar, ele aceita o desafio. Um mês se passa, as provas começam. Min-chae tenta convencer o prota a ir enfrentar Sangue Bom, mas ele ainda está com muito medo. Então, ela mesma resolve agir. Escreve um bilhete chamando Sangue Bom pra sair no soco e joga pra ele. Sangue Bom, ao ler, acha que foi o prota quem escreveu e fica furioso.
Depois de Lee Min-chae provocar Sangue Bom fingindo ser o Prota, somos levados a um flashback mostrando o treinamento que ela fez com ele um mês atrás. Min-chae fazia o Prota subir e descer escadas com ela, e ainda o forçava a fazer flexões enquanto ela mexia no celular apoiada nas costas dele. Ela também dizia que ele precisava comer bastante para ganhar massa, mas sempre que saíam juntos, ela acabava comendo toda a comida. O Prota começou a achar que ela só estava o usando, até que um dia chegou uma encomenda misteriosa de uma amiga de Min-chae, um kit completo de equipamentos de treino. Com isso, eles montaram uma academia improvisada no andar de cima da casa dele. Lá, Min-chae começou a ensiná-lo várias sequências de golpes e o mandou treinar por pelo menos 2 semanas. No começo, o Prota era péssimo, mas com o tempo, ele foi pegando o jeito. Min-chae então tentou ensinar uma técnica de derrubada, mas o Prota nem conseguiu tirá-la do lugar. Como Sangue Bom é maior e mais forte, ela decidiu ensinar uma técnica diferente, mais adequada para o físico do Prota. Nas semanas seguintes, ele fez prancha com Min-chae em cima dele, ficou subindo e descendo escadas com ela nas costas, agachamento com ela no colo, praticou socos, chutes, técnicas de queda e até lutou com ela. Quando sobrava tempo, ele também a ajudava nos estudos. Voltamos para os dias atuais. O Prota agora está cara a cara com Sangue Bom, e a batalha vai começar. O Prota vai finalmente enfrentar Sangue Bom. Na noite anterior, ele estava se borrando de medo. Min-chae, vendo isso, manda ele tirar a camisa e olhar para o próprio corpo. Agora, ele tem um físico digno de luta. Ela diz que o treinamento valeu a pena e que ele precisa manter o psicológico forte, porque perder para si mesmo é o pior tipo de derrota. O Prota concorda, mas pede para ela parar de chamá-lo de perdedor. Min-chae se irrita, mas acaba dizendo que se ele vencer, vai começar a chamá-lo pelo nome. Ela ainda dá o isqueiro dela de presente, dizendo que aquilo vai ajudá-lo a dar um soco mais forte. Com isso, o Prota se prepara para encarar Sangue Bom. O valentão ri da cara dele e nem consegue levar a luta a sério. Sangue Bom pergunta quantos golpes o Prota quer levar, porque ele vai bater o quanto o Prota quiser. Nesse momento, o Prota se lembra do conselho da Min-chae. Mesmo que esteja assustado, tem que fingir com todas as forças que não está. Então ele encara Sangue Bom e diz que essa pergunta é ele quem tem que responder, porque não importa o número que ele disser, o Prota vai acertá-lo 100 vezes mais. Sangue Bom parte para cima. O Prota assume a postura como treinado e tenta uma sequência de jabs, mas Sangue Bom tem muito mais alcance e começa a acertar ele de todos os lados. Desesperado, o Prota começa a chorar e implora para Sangue Bom parar. Sangue Bom diz que tudo bem, que ele até ficou com dó, mas é mentira. Ele continua a sequência de socos brutais. No meio do caos, o Prota se lembra da instrução final da Min-chae. Se tudo sair do controle, agarra ele e usa seu ataque secreto. E foi exatamente isso que ele fez. O Prota agarra Sangue Bom de surpresa, e quando ele menos espera, morde a orelha dele. Logo em seguida, solta a sequência de jabs que treinou tantas vezes com Min-chae. E então, com o olhar em chamas, o Prota grita que a surra só está começando. O Prota dá uma sequência perfeita de socos no Sangue Bom. Ele aproveita que Sangue Bom está distraído para usar a técnica de investida que a Min-chae ensinou. Uma investida direta na virilha usando o ombro para atingir o ponto fraco dele. Uma técnica que derrubaria até um touro. O Prota até pergunta para Min-chae se isso não é golpe baixo, mas ela responde que a única coisa que importa é vencer. E assim ele faz. Enquanto Sangue Bom está distraído, o Prota aplica o golpe que derruba ele com facilidade. E na queda, ele ainda bate a cabeça no muro. O Prota aproveita para descarregar vários socos e extravasar todo o ódio que guardava há tanto tempo. Mas a batalha ainda não acabou. Sangue Bom acerta um chute e rapidamente prende o Prota numa guilhotina tentando apagar ele ali mesmo. Só que o Prota é ligeiro, pega o isqueiro que a Min-chae deu e machuca o braço dele, se libertando da guilhotina perfeita. Aplica um chute baixo que desequilibra Sangue Bom. E para finalizar, coloca em prática o último ensinamento da Min-chae, um soco perfeito no queixo. É o fim. Sangue Bom cai no chão. Min-chae não diz nada, mas sente um orgulho enorme do Prota, que nem teve tempo de comemorar, saiu correndo para não ser emboscado pelos outros valentões. A notícia que o Prota venceu Sangue Bom se espalhou pela escola inteira, e ele finalmente achou que teria paz, mas só achou mesmo, porque uma ameaça ainda maior estava chegando. Depois de 3 dias sumido, Sangue Bom apareceu mansinho na escola, de cabeça baixa, sem nem olhar pro Prota. E o Prota tava feliz achando que finalmente ia ter paz e não ia mais precisar lidar com valentões. Pelo menos era o que ele pensava, porque agora quem ficava mandando nele era a Min-chae, pedindo pra ele ir comprar as coisas pra ela. Enquanto ia comprar pão, o Prota percebe que todos os valentões da escola estavam de olho nele, curiosos por ele ter derrotado o Sangue Bom. Até algumas meninas estavam vindo falar com ele. O Prota agora era famoso e virou o herói dos nerds. Os nerds aproveitaram pra contar que ouviram no
no banheiro que estavam atrás do Prota, já que, como ele ganhou do sangue bom, se algum valentão ganhar dele, vai ser como se tivesse vencido o sangue bom também, o que aumentaria a dominância na escola. O Prota conta isso pra Minchai, que diz que ele vai ter que aguentar firme, senão vai voltar a apanhar todo dia. Ela então fala que vai tirar uma folga dos estudos, mas o Prota insiste que com a inteligência dela eles têm que estudar todos os dias. De noite, o Prota pede pra ver as notas dela, só pra se assustar com os resultados horríveis. Ela diz que a culpa é dele, porque ela fez ele ganhar a luta, mas ele não consegue fazer ela tirar nota boa. Os dois passam a noite estudando, e quando termina, ela pede a companhia do Prota. Ele cobra ela por ainda estar chamando ele de perdedor, mesmo depois de tudo. Ela então, com um sorriso, parabeniza ele, mas chama o Prota pelo nome errado, e os dois começam a discutir. No outro dia, o Prota chega na escola e encontra o estudante de 110 quilos, Oink Daibong, sentado no seu lugar. Ele quer desafiar o Prota, que recusa, dizendo que não tem motivo pra eles lutarem, mas o Oink rapidinho arruma um. O gordão da XJ vai até a sala do Prota, e mesmo com ele se recusando a lutar, Oink parte pra cima. O Prota tá se borrando de medo, e Oink aproveita pra dizer que venceu dele. Então é como se tivesse vencido o sangue bom também. No dia seguinte, Oink começa a fazer o Prota de capacho, humilhando ele na frente de todo mundo. E o bullying dele é ainda pior do que o sangue bom fazia. O Prota chora, perguntando por que ele tá fazendo isso, mas o Oink responde que é legal e engraçado zoar com ele. O Prota se sente péssimo. Depois de tudo que passou, a única coisa que mudou foi o valentão, porque ele continua sendo um perdedor. De noite, ele vai dar aula pra Minchai, mas tá desanimado demais. Ele pergunta se teria alguma chance contra aquele cara. Minchai responde que nem se ele nascesse de novo, mas diz que existe uma forma de derrotar o Oink. Ela explica que eles vão precisar de um equipamento especial, e liga pra uma amiga do interior que curte nerds, e tava afim de ajudar o Prota. Minchai pede um equipamento especial pra ela. A amiga diz que quer falar com o Prota, mas assim que ele atende a ligação, ela vomita só de imaginar o quão fraco ele é. No dia seguinte, o equipamento chega. O Prota se surpreende com o que vê, e então eles passam 3 semanas treinando direto, até o Prota finalmente se encontrar com o Oink de novo pra brigar. Mas dessa vez, ele tá mais ridículo do que nunca, carregando umas luvas enormes, que segundo ele, são sua única chance de vencer. Prota vai sair na mão com o gordão da XJ. 3 semanas atrás, ele recebeu aquelas luvas gigantes, e achou que a Minchai tava de sacanagem com ele. Mas ela mandou confiar. Disse que pra ele aguentar os socos do gordão, ia ter que aprender a bloquear usando as luvas. Ela mesma testou, usando um bastão de beisebol, mas o Prota não conseguiu segurar o golpe e caiu pra trás. Foi aí que Minchai propôs um super treinamento de pernas pra resistir ao impacto dos socos do gordão da XJ. O Prota começou a ir pra escola andando agachado, fingia que estava sentado numa cadeira invisível na aula, fazia isso até na hora de comer, e até quando usava o banheiro. E pra piorar, às vezes a Minchai ainda usava ele de cadeira. 2 semanas depois, o Prota já conseguia bloquear todos os ataques com o taco de beisebol da Minchai. Ele estava pronto para enfrentar a Peppa. Chega o dia da luta, e a Peppa não bota fé nenhuma no Prota. Já parte pra cima. O Prota aguenta o primeiro soco. A Peppa fica sem acreditar e manda uma sequência de socos pesados. O Prota se lembra do que a Minchai disse. Quando o porco é grande demais, ele cansa mais rápido. Ele só precisava aguentar 30 segundos. E quando a Peppa começa a cansar, o Prota surpreende geral com uma cabeçada violenta no gordão. De acertar a cabeçada no XJ, o Prota acaba caindo no chão com ele por cima. Só que o XJ recobra a consciência e imobiliza o Prota, que já sabia que estava ferrado se não tivesse ganhado com aquele golpe. É nesse momento que 2 novos personagens aparecem. Han Philip e Daniel, do 2º ano, chegam pra ver a luta, que não tá nada boa pro Prota. O XJ tá simplesmente amassando ele no chão. Minchai fica tensa. Enquanto apanha, o Prota se lembra de uma técnica de jiu-jitsu que aprendeu com a Minchai. Ela ensinou que quando você tá imobilizado pelo oponente, precisa levantar uma perna e girar o corpo formando uma ponte de ombro. Depois, quando um dos joelhos do inimigo levantar, é só jogar o quadril pra fora e escapar. E foi exatamente isso que o Prota faz. Ele se levanta na hora e encaixa uma sequência insana de jabs. Só que ele se empolga demais, e isso dá brecha pro XJ roubar as luvas dele. Agora ele tá usando as luvas do Prota, e tá ainda mais forte do que antes. Jota rouba as luvas do Prota, e no primeiro soco que o Prota tenta bloquear, ele sai capotando uns 5 metros pra trás. Porém, o Prota percebe algo diferente. Seus socos estão extremamente mais rápidos. Minchai tava fazendo o Prota treinar com 5 quilos em cada mão, e agora, sem o peso, ele tava muito mais leve. A luta de verdade começa agora. XJ tenta acertar outro soco, mas o Prota desvia facilmente. Por conta das luvas pesadas, XJ perdeu muita velocidade. O Prota devolve com um direto de 1 a 2 na fuça. XJ tenta acertar outro soco, mas o Prota desvia
e dá um gancho de 2 mãos bem no rosto dele. Porém, os golpes do Prota não causam dano devido à diferença de peso, mas Min-Chae já tinha preparado ele caso isso acontecesse. Ela manda ele mirar onde não tem gordura, assim o XJ vai sentir o dano por completo. O Prota começa a bater no joelho do XJ que tá cada vez mais cansado. Ele tenta um soco, o Prota desvia, acerta um jab e aproveita a distração para dar outro golpe no joelho. E assim ele vai fazendo até lesionar o joelho do XJ, que desiste de usar as luvas. E como a Min-Chae disse, depois de um tempo, só do Prota ameaçar acertar o joelho, ele já vai se borrar de medo. E quando isso acontecer, ele tem que bater bem no meio do peito dele, no perplexo solar. O Prota acerta o plexo solar do XJ e em seguida já emenda uma joelhada no queixo, igualzinho a Min-Chae fez, derrubando o gordão de uma vez. Min-Chae diz que o Prota ainda tem um longo caminho pela frente. Philip e Daniel ficam impressionados com o Prota, que começa a atrair novos olhares, incluindo o de Quack Hansel e de uma caloura misteriosa que também fica de olho, impressionada com as habilidades dele. O Prota sai correndo daí. Mais tarde, no ginásio, é mostrada uma reunião com vários valentões da escola que estavam esperando o presidente chegar. E quando ele aparece, descobrimos que o presidente é o próprio Philip, o mesmo que estava assistindo a luta do Prota. Ele diz que planejava recrutar o XJ, mas depois de ver ele perdendo pro Prota, mudou de ideia. Um dos valentões pergunta se vale a pena recrutar o Prota, já que ele venceu do XJ. Mas Philip diz que ainda quer observar um pouco mais para ver se o Prota vai crescer ou não. Alguns dias depois, enquanto estudava com a Min-Chae, o Prota comenta que gravaram a luta dele e postaram nas redes sociais. Agora a escola inteira conhece ele, e até gente de outras escolas aparece para vê-lo. Vários valentões estão chamando ele para brigar todo dia, e o Prota não aguenta mais. Mesmo depois de tudo, ninguém deixa ele em paz. Min-Chae diz que é porque ele ainda parece um fracote. Ela fala que ele tem que ficar mais forte, forte o bastante para que ninguém se atreva a mexer com ele, e que da próxima vez que alguém desafiar ele, não é para evitar, é para lutar e vencer de forma esmagadora. No outro dia, Hansel se apresenta pro Prota, seu próximo adversário. Quack Hansel, um garoto mimado que foi transferido recentemente para a escola do Prota. Ele era o segundo mais forte na antiga escola, mas só ocupava esse posto porque puxava o saco do número 1. Na real, ele nunca nem lutou de verdade com ninguém, mas já fez 6 meses de boxe, o que para ele era o bastante. De olho no Prota, Hansel percebe que, como ele derrotou 2 valentões poderosos, se conseguir ganhar dele, sua reputação vai explodir. Então decide se aproximar fingindo ser amigo para quando o Prota menos esperar, passar a perna. O Prota, bobão, nerd isolado, cai fácil no papo dele. Hansel só precisou chamar ele de incrível e dizer que as habilidades de luta dele eram impressionantes. E o Prota já ficou todo bobo. Mais tarde à noite, enquanto dava aula pra Min-Chae, o Prota pensa o quanto é bom ter um amigo. E que agora, com Hansol ali, ele não vai mais se sentir tão sozinho. Mas Min-Chae manda ele calar a boca porque ela tá tentando estudar. O Prota pergunta por que nunca viu ela com amigos na escola. Ela responde direto que veio pra estudar, que não precisa de ninguém, porque já tem muitos amigos onde morava. E aproveita pra lembrar que a amiga dela chega hoje, e que já tinha até conversado com a mãe do Prota pra deixar a garota hospedada no quarto com ela. A tal amiga, que é exatamente o tipo do Prota, gosta de nerds, e ainda foi quem ajudou eles com os equipamentos de luta. Nisso, a campainha toca. O Prota fica desesperado. Era ela, a amiga da Min-Chae. Quando ele abre a porta, o que ele vê é muito melhor do que ele imaginava. A amiga da Min-Chae finalmente chega, Sarah Hong. Ela é mais alta que o Prota e já chega zoando ele. Enquanto ela e Min-Chae conversam, Min-Chae solta que o Prota tem um crush nela. A Sarah acha fofo e ainda se oferece pro Prota, que quase infarta de tanta vergonha. Ela se atira pra dar um abraço nele, mas no impulso acaba caindo e encaixando uma chave de triângulo no braço do Prota. Ele tenta escapar, mas não consegue e acaba desmaiando. Depois, Min-Chae manda o Prota ir comprar pé de galinha pra eles comerem. Enquanto estão comendo, Min-Chae comenta que a mãe do Prota vai demorar 3 dias pra voltar. Sarah aproveita a deixa e já corre pegar álcool pra eles beberem. O Prota não bebe, mas algumas horas depois, as duas acabam desmaiando na sala. O Prota tenta acordar a Min-Chae, fala pra ela ir dormir na cama, mas ela tá apagada. Então ele pega ela no colo e coloca na cama. Só que quando ele vai sair, a Sarah aparece do nada nas suas costas e se joga em cima dele. Eles caem na cama e o Prota acaba preso no meio das duas. E pior, ele não consegue sair porque a Sarah tá agarrando ele muito forte. No outro dia, ele acorda com a Min-Chae, chamando ele de pervertido por ter dormido no meio delas. Mais tarde, enquanto comiam, a Sarah resolve testar o Prota e chama ele pra uma briga. O Prota aceita. Afinal, até então, ele só tinha treinado com a Min-Chae. Ele entra em guarda certinho, todo concentrado. Mas a Sarah nem se defende. Em vez disso, ela faz um carinho na mão dele. O Prota fica sem reação. E é aí que, de repente, ela encaixa um soco potente que derruba ele na hora. O Prota
Prota é amassado pelo estilo de luta da Sarah. Ele se levanta e tenta uma sequência de jabs, mas ela bloqueia todos, dando sempre um passo para trás, aumentando a distância entre eles. O Prota avança socando e prepara seu golpe mais forte, mas a Sarah contra-ataca com um soco extremamente rápido que derruba ele de novo. Sarah acorda o Prota colocando o nariz dele com os pés. Ele levanta sem entender nada, mas a Min-Chae explica para ele. A Sarah mantém a mão e o pé direito na frente. Em uma posição de luta normal, a mão e o pé dominante ficam atrás. Então isso significa que a Sarah é canhota, e isso dá vantagem para ela, porque quando dois destros lutam, os pés dominantes ficam opostos, facilitando se aproximar e acertar um soco. Mas como o Prota é destro e a Sarah é canhota, fica difícil se aproximar. A distância do soco parece maior, e ele tem que tentar colocar o pé dominante numa posição melhor que a dela para conseguir atacar. É por isso que a Sarah se defendia e se afastava, sempre ficando em uma posição melhor de ataque. E como canhotos são raros, treinar com a Sarah vai ajudar o Prota a melhorar muito. Assim, eles passam o resto da tarde treinando. No outro dia, na escola, o Hansel vê o Prota e joga uma bola na cabeça dele. Depois pede desculpa fingindo que foi sem querer. Ele tá iludindo o Prota, esperando a hora certa para atacar. Hansel vê um grupo de valentões se enturmando e tenta se entrosar com eles. Eles estavam conversando sobre o Prota ter vencido o Rambaek, e o Hansel fala que o Prota é capacho dele, e que como o Prota anda muito desobediente, ele vai colocar o Prota no lugar dele na frente de todo mundo, o que aumenta ainda mais a moral dele com os valentões. Hansel, tentando se entrosar com os valentões, fala que o Prota é o capacho dele. Na hora do recreio, eles dão de cara com o Prota comendo e mandam o Hansel ir encher o saco dele. Hansel, pra não perder moral com eles, derruba toda a comida no Prota e depois mete o louco, falando que confundiu o Prota com o nerd da sala dele que ele fazia bullying. Ele se desculpa e fala pros dois saírem mais tarde pra jogar LOL na Lan House. Enquanto o Hansel sai rindo com seus amigos, o Prota vai pro banheiro se limpar e decide deixar isso pra lá, já que ele realmente acredita que o Hansel quer ser seu amigo. Mais tarde, eles se encontram na Lan House pra jogar LOL. Enquanto o Hansel vai no banheiro, Min-Chae e Sarah aparecem lá, e a Min-Chae manda o Prota fingir que nem conhece ela, pra não acharem que ela anda com um esquisitão como ele. Nisso, o Hansel volta e eles começam a jogar, mas por culpa do Prota eles acabam perdendo, e o Hansel fica muito estressado, a ponto do dono da Lan House vir mandar ele ficar quieto. Enquanto isso, Hansel vê a Min-Chae e a Sarah jogando nos computadores do lado e começa a ficar muito interessado na Min-Chae, desrespeitando ela na frente do Prota. Min-Chae se levanta pra ir no banheiro, e o Hansel tenta pegar o celular dele pra filmá-la, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o Prota se levanta, segura a mão do Hansel e com muito ódio diz que ele não vai desrespeitar sua amiga na frente dele. O Prota defende a dignidade da Min-Chae. Após Hansel tentar tirar fotos escondido dela, o Prota se coloca na frente e manda Hansel se pôr no seu lugar. Hansel vê o olhar de ódio do Prota e, com medo, decide apenas ir embora. No outro dia, na aula, Hansel aparece com duas garotas e vai até a mesa do Prota. Ele queria se exibir para elas, mostrando como o Prota era seu capacho, e manda o Prota ir comprar pão para ele. Mas toda vez que o Prota olha para a cara do Hansel, lembra do que ele tentou fazer com a Min-Chae. Então ele responde que o próprio Hansel devia ir comprar e manda ele sumir da sua frente. Hansel fica irritado e dá uma bicuda no Prota. Começa a ameaçá-lo, dizendo que na escola antiga era um cara muito respeitado e que o Prota não ia querer arrumar confusão com ele. A sorte do Prota era que ele agora estava bonzinho. Hansel, achando que tinha deixado o Prota com medo, chama ele pra lutar, mas o Prota, com tanta raiva pelo que Hansel fez com a Min-Chae, aceita na hora. Hansel fica sem saber o que fazer, já que não esperava isso. Depois, conversando com os valentões, ele finge estar confiante, dizendo que vai ser moleza derrotar o fracassado, mas por dentro, o olhar do Prota não saía da sua cabeça. Fez sua alma tremer. Ele começa a perceber que talvez o Prota não tenha vencido suas outras lutas por sorte como ele achava. Com medo de perder, Hansel espera um momento em que ninguém está olhando. Vai até o armário do Prota e coloca vários cacos de vidro no tênis dele, para criar uma fraqueza e conseguir derrotá-lo sem problemas. Na hora de ir embora, o Prota passa no armário com a Min-Chae, que está preocupada. Afinal, pela primeira vez, ele aceitou uma luta sem se acovardar. Ela pergunta se tem algum motivo específico para isso, mas o Prota, querendo protegê-la, não conta o que Hansel fez. Ele só diz que tem seus motivos. Quando o Prota calça o tênis, os cacos de vidro machucam seu pé. No mesmo instante, Hansel aparece correndo e dá uma voadora no Prota, aproveitando o machucado para chamá-lo para briga ali mesmo. Após o Prota se machucar, Hansel covardemente o ataca e o desafia para uma luta. Ele começa a chutar o Prota caído no chão, que, mesmo sem entender direito o que está acontecendo, consegue se levantar, mas não consegue manter sua postura de luta por conta do pé machucado. Hansel fica feliz ao ver que seu plano deu certo. Ele diz pro Prota que agora não adianta correr, nem arregar. Aos poucos, a escola inteira começa a se juntar ao redor para assistir à briga. Min-Chae, ao ver a situação, percebe que tudo foi armado por Hansel e pensa que talvez o Prota devesse desistir e tentar outra hora.
Hansel solta uma sequência de golpes de boxe. Todos os socos entram, um após o outro. O Prota não consegue se defender, nem revidar. Minchae, aflita, explica. O Prota não pode usar seu pé como apoio, então seus socos ficam lentos, fracos, e ele também não consegue desviar com precisão, nem manter o equilíbrio. Hansel começa a combinar socos, ganchos e uppercuts. As pessoas ao redor começam a vibrar com ele, como se fosse um herói. Até Felipe e Daniel param para ver a luta. O Prota está encurralado, completamente dominado. Ele começa a pensar em desistir, mas então, seu ódio pelo que Hansel fez com a Minchae fala mais alto que a dor nos pés, mais alto que as feridas espalhadas pelo corpo. Ele não vai deixar Hansel sair impune. Hansel acerta um golpe direto no plexo solar do Prota, e é arremessado contra uma porta de vidro, quebrando-a. Hansel o agarra pelos cabelos e o arrasta de volta para o meio da multidão, se exibindo. Mas em meio às pessoas, o Prota vê Sarah, e de repente tudo faz sentido. Ele se lembra do estilo canhoto dela, de como ela trocava a base para ganhar estabilidade. Inspirado, o Prota muda sua base de luta, de destro para canhoto. Agora, com o pé direito à frente, ele consegue usar o apoio que ainda tem. Sua postura estabiliza, ele respira fundo e começa a tocar repetidamente a mão de Hansel, provocando, irritando, como Sarah fazia com ele. Hansel, furioso, ataca, e é nesse instante que o Prota contra-ataca, com um direto de esquerda certeiro no queixo. O Prota consegue um contra-ataque perfeito em Hansel, o que dá a oportunidade dele encaixar uma sequência de socos limpos nele. Sarah, vendo isso, fica orgulhosa e até fala pro Prota que se ele conseguir vencer, vai dar uma chance pra ele. Hansel sente a pressão e começa a recuar. Na covardia, ele começa a procurar algo pra usar na luta e acha uma bicicleta, que usa pra bater no Prota. Depois disso, ainda desfere uma sequência de socos potentes, encurralando o Prota. Como o Prota havia treinado com Sarah, ele sabe que a maior fraqueza de um lutador canhoto é ser encurralado, já que não consegue recuar pra uma posição melhor, mas também aprendeu com ela a sair dessa situação. Ele levanta a guarda e começa a fingir que está machucado. Hansel, se achando, começa a bater mais forte, exatamente o que o Prota precisava para encontrar um ponto fraco entre os ataques. Nisso, ele escora o pé na parede para ganhar mais impulso, e quando o ponto fraco aparece, dispara um poderoso soco de esquerda que derruba Hansel na hora. Mas ainda não acabou. Assim como Sarah havia lhe ensinado, o Prota monta em Hansel e começa uma chuva de socos, descontando tudo o que ele fez com a Minchae. Hansel, desesperado, pede ajuda para os valentões, mas o máximo que eles fazem é rir da cara dele. No desespero, Hansel começa a chorar e tenta pegar um caco de vidro no chão para usar contra o Prota. Mas o Prota consegue segurar sua mão e acerta um soco tão forte que Hansel acaba se mijando, e o Prota se levanta como o vencedor. Após o Prota fazer Hansel se urinar de tanto apanhar, Felipe fica impressionado com suas habilidades de luta. Um tempo depois, Sarah se despede do Prota e da Minchae, e antes de ir embora, Minchae lembra da promessa que Sarah fez, que daria uma chance pro Prota caso ele ganhasse a luta. Sarah se lembra e diz ao Prota que vai dar outra chance pra ele, mas antes que algo possa acontecer, o ônibus dela chega, e ela vai embora, deixando um sentimento de gratidão enorme no coração do Prota por ter ajudado ele a vencer Quack Hansel. Enquanto voltam pra casa, Minchae pergunta novamente ao Prota por que ele ficou com tanta raiva do Hansel a ponto de aceitar lutar sem nem se preparar. Ela nunca tinha visto o Prota daquele jeito. Sem jeito, ele responde que Hansel mexeu com um amigo dele, mas Minchae diz que é mentira, porque ele não tem amigos. O Prota então responde que é uma pessoa com quem ele gostaria muito de ser amigo um dia. Na escola, os valentões estão conversando e rindo da derrota do Hansel, quando de repente chega Seo Do-yoon, um estudante do primeiro ano. Ele diz que quer se tornar o número 1 do primeiro ano, e para isso, vai lutar contra eles. Os valentões tentam fugir da briga, inventando uma desculpa, mas Do-yoon diz que se eles fugirem, vai considerar isso uma vitória, o que os irrita. Um dos valentões parte pra cima com um soco, mas Do-yoon desvia de todos os golpes e responde com 2 jabs, um no rosto e outro na barriga, seguido de um chute médio na costela, e finaliza com um soco no rosto que derruba o valentão direto. Os outros 2 tentam ajudar, mas Do-yoon derruba o primeiro com um soco limpo, desvia do chute do segundo e acerta um gancho no rosto, finalizando os 3 de uma vez só. Mais tarde, ele vai até o ginásio da escola, onde acontece a reunião dos valentões, e implora pra Felipe deixá-lo entrar no grupo dos invencíveis. Do-yoon diz que derrotou os mais fortes do primeiro ano para provar que é digno, mas Felipe responde que ele só poderá entrar se derrotar alguém que ele considerar merecedor. E então, Felipe diz que se ele quer realmente entrar pro grupo, vai ter que enfrentar o Prota e vencê-lo para se mostrar digno. O Prota virou uma celebridade. Por onde ele passa, as pessoas comentam sobre ele. Além disso, ninguém mais tenta arranjar briga com ele. O único valentão que ele ainda precisa enfrentar é a Minchae, que vive mandando ele ir comprar pão pra ela. O fã-clube nerd do Prota aparece, chamando ele pra comer com eles no clube de anime, onde todos os membros são fãs dele. O Prota aceita, e chegando lá, tem uma menina chamada Clara Dasson, a admiradora secreta do Prota. Ela fica tão nervosa com a presença dele que começam a gritar. Um dos excluídos diz que ela é muito fã dele, e ela até tropeça de
tão nervosa. Eles se apresentam, mas o Prota nem precisa dizer seu nome. Ela já sabia. Afinal, maratonou todas as lutas dele. Hyun até fala que a Clara gosta do Prota, o que deixa ela totalmente sem graça. Os excluídos comentam que ela tem uma queda por perdedores e até já namorou um no passado. O Prota fica por ali, assistindo anime e comendo com eles, deixando a Minty sentada esperando pelo seu pão. Enquanto assistem e comem, Hyun pergunta pro Prota que tipo de garota ele gosta, e o Prota responde que uma que exista e goste dele já tá bom demais. Clara fica até com calor depois que escuta isso. Na hora de ir embora, Clara volta pra sala pra desligar as coisas, enquanto o Prota e os nerds esperam lá fora. Nesse momento, Do-yoon avista o Prota e vai até ele, chamando-o para uma luta. O Prota se assusta e diz que não quer. Nisso, um dos perdedores entra na frente, tentando defender o Prota e pedindo pro Do-yoon deixar ele em paz. Mas Do-yoon acerta um soco no rosto, outro no estômago, e ainda pisa nele no chão. O Prota tenta ajudar, mas Do-yoon diz que se quiser que ele pare, o Prota vai ter que lutar contra ele. É nesse momento que Clara sai da sala e manda Do-yoon parar com aquilo. Pela reação dos dois, fica claro que eles se conhecem. A ex do valentão se apaixonou pelo Prota. Aparentemente, os nerds conheciam Do-yoon, que ia continuar batendo neles. Mas Clara manda ele parar e acaba tropeçando e atropelando o coitado que já estava todo machucado no chão. Vendo isso, Do-yoon fala algo pra Clara e vai embora. Nisso, o Prota vai embora levar o pão da Min-chae e conta o que houve. Mas Min-chae não tá nem aí e manda ele nunca mais fazer isso, dizendo que ele deve sempre colocá-la em primeiro lugar, enquanto usa ele de cadeira pra comer. Mesmo depois de ter derrotado 3 valentões poderosos, o número de valentões querendo brigar com ele aumentou nos últimos dias. E agora as pessoas que o desafiam são bem mais ameaçadoras. O Prota até começa a pensar que é porque Kwak Han-soo não era tão forte, então não teve muito impacto. Min-chae manda ele parar de pensar demais e diz que a solução é simples. Ele só precisa ficar mais forte e vencer as lutas. Min-chae vai aprimorar a técnica que o Prota aprendeu antes. Uma mistura de chute frontal com chute lateral, chutando com o peito do pé na área vital do adversário, o fígado. Mas o Prota não presta muita atenção, porque estava ocupado cheirando o pé da Min-chae, tomando logo um chute no fígado para ficar esperto, sentindo a força da técnica nova que aprendeu. O outro dia, na escola, Clara vai até o Prota e fala que tem que confessar algo pra ele. O Prota fica todo mole, achando que ela vai se confessar, mas na verdade, ela quer que o Prota lute e vença Do-yoon por ela. O Prota tava achando que Clara ia se declarar pra ele, mas na verdade ela pede pro Prota descer a porrada no Do-yoon. Ela explica que ouviu alguns colegas de classe falando que a guilda estava recrutando novos membros, e o único critério pra entrar era derrotar o Prota. E geral quer entrar, porque se você fizer parte dos Invencíveis, tem o caminho aberto pra entrar em qualquer gangue da Coreia, ganhando muito dinheiro assim que sair da escola. Clara diz que Do-yoon não é uma má pessoa, e que se o Prota derrotar ele, talvez ele caia na real. Mas o Prota diz que é impossível, que ele é só um coitado tentando sobreviver na escola, e jamais seria capaz de derrotar o Do-yoon. Clara fica triste, chora e sai correndo dali. Mas agora o Prota entende porque tem tanto valentão assustador atrás dele. De noite, o Prota pergunta pra Min-chae o que ele deve fazer. E Min-chae diz o óbvio. Ele tem que ir atrás dessa tal Invencíveis e confrontar eles de frente, fazendo um acordo. Mas o Prota não faz ideia de quem são. Então Min-chae pergunta pra algumas amigas e descobre que Felipe, o cara que assistia às lutas do Prota, é o líder desse grupo. E que eles se reúnem no ginásio da escola de tarde. No outro dia, o Prota aparece no ginásio e dá de cara com vários valentões. Mas Felipe o reconhece e manda ele entrar. O Prota então pergunta o motivo de ele estar fazendo o Prota ser a porta de entrada para seu grupo. E Felipe diz que acha engraçado ver o Prota lutar. Ele quer ver o quão forte o Prota vai ficar e o quão fortes são os oponentes que ele consegue derrotar. Por isso, ele disse pros caras que querem entrar nos Invencíveis que deveriam brigar com o Prota para entrar. Mas tem que ser de maneira limpa, sem emboscadas, e tem que ser uma luta 1 contra 1. E somente a primeira pessoa que derrotar o Prota vai entrar. O Prota pergunta o que acontece se ele se recusar a lutar. E Felipe diz que teria que mudar os termos, deixando de ser lutas justas para lutas forçadas, onde vale tudo. O Prota se lembra do que a Min-chae disse e fala que, se ele vencer as lutas, eles terão que parar de persegui-lo. Felipe aceita, dizendo que caso o Prota vença, ele não vai mais incomodá-lo. Algumas semanas depois, o Prota e Do-yoon estão frente a frente. A luta vai começar, com o Prota dizendo que vai derrotar Do-yoon na trocação franca. A luta do Prota e Do-yoon está prestes a começar, com o Prota falando que vai vencer Do-yoon na trocação pura. 4 semanas atrás, o Prota contou pra Min-chae tudo o que aconteceu com os Invencíveis, mas ela não tá nem aí. Não importa o adversário. Ela relembra pra ele que tudo o que ele precisa fazer é ganhar, e que com uma professora perfeita igual a ela, isso é o mais fácil. O Prota até fica confiante com as palavras dela, mas logo depois, ela manda ele segurar a bolsa dela e o chama de perdedor. Eles vão até a sala do céu Do-yoon observar ele, e Min-chae acha ele até normal demais, já que ele é magrinho igual ao Prota.
Prota. A luta vai ser mais fácil do que ela imaginava, diferente do Sangue Bom e do XJ, que eram muito maiores. Nisso, Clara aparece e o Prota apresenta as duas, dizendo que Clara era amiga de infância do Do-Yoon. Eles planejam fazer perguntas pra ela sobre o Do-Yoon, mas Clara fica apaixonada pela Min-Kai e pergunta se ela e o Prota são namorados, o que deixa Min-Kai louca de raiva, ameaçando bater nela se ela não contar tudo que sabe sobre o Do-Yoon. Na sala do grupo, eles perguntam pra Clara sobre qualquer coisa do Do-Yoon que possa ajudar o Prota a vencer. Clara conta que quando eles eram mais novos, Do-Yoon treinou artes marciais mistas por 3 anos, além de participar de vários torneios e vencer absolutamente todos que participou. Isso deixa Min-Chae completamente sem esperanças. Clara até mostra uma fita dele lutando em um torneio, onde ele destrói completamente seu oponente sem deixar ele acertar um golpe, nocauteando-o em 15 segundos. E depois dessa luta, ele venceu todas as outras que participou por nocaute no primeiro round. O cara é um monstro. Min-Chae diz que ele é semi-profissional e que é quase impossível o Prota ganhar. Ela pergunta pra Clara se ele tem algum ponto fraco. Clara diz que tem algo, mas não sabe se é uma fraqueza. Ela conta pra Min-Chae e isso dá uma esperança pra ela. Talvez o Prota tenha uma chance mínima de vencer. Clara fala sobre a fraqueza de Do-Yoon e Min-Chae vê nisso uma brecha para o Prota conseguir vencê-lo. Ela decide passar as próximas semanas treinando pesado com foco nisso. Clara até resolve ajudar usando sua super roupa de luta livre. É nos contado que a fraqueza de Do-Yoon são lutas agarradas. Do-Yoon odiava contato físico, então só treinava golpes em pé e pulava as aulas de agarrar, como jiu-jitsu e luta livre, focando apenas em boxe, kickboxing e muay thai. Ele achava nojento lutar agarrado por causa do suor e etc. Esse era o mesmo motivo pelo qual Min-Chae não queria ensinar o Prota a lutar agarrado, já que os dois teriam que ficar se encostando. Mas mesmo assim, ela inicia o treino de luta livre com ele. Ela começa ensinando o underhook, ou escavação de axila, que consiste em você abraçar o oponente passando os braços por baixo das axilas dele, prender as mãos nas costas, levantar e arremessá-lo no chão. Depois de derrubá-lo, finaliza com um estrangulamento. Min-Chae fala que essa vai ser a base do treino deles, combinando com a investida que ela já havia ensinado. Min-Chae usa Clara como cobaia pro Prota treinar, e ele fica arremessando a coitada o dia inteiro. Ela também inicia o treinamento de resistência, essencial para a luta agarrada, fazendo o Prota treinar pull-ups e exercícios com cordas de batalha. Depois de um dia inteiro de treino, eles dão uma pausa para comer. Min-Chae aproveita para perguntar por que Clara não vai ela mesma conversar com Do-Yoon, ao invés de pedir ajuda pro Prota. Clara diz que ela e ele eram muito próximos quando crianças. Sempre iam um na casa do outro, e Do-Yoon sempre ia buscá-la na escola. Mas do nada ele começou a se meter em brigas e eles se afastaram. Min-Chae diz que isso significa que ele gostava dela, mas Clara não acredita muito. Nisso, é mostrado um ambiente sujo e desconfortável. Mas mesmo no meio de um lugar tão ruim, Do-Yoon está sozinho, pensando na Clara. Seu Do-Yoon é um verdadeiro prodígio no mundo das lutas, mas vive em um ambiente tóxico dentro de uma gangue, onde todos à sua volta já largaram a escola. Mesmo assim, continuam obrigando ele a ir, porque precisam que ele entre nos Invencíveis para que Seokju, o chefe deles, crie conexões lá dentro e consiga levantar seu negócio de moedas. Seokju até dá um Rolex para Do-Yoon como forma de agradecimento, mas Do-Yoon não parece nada feliz. Uma loirinha tenta puxar papo com ele, mas ele não está nem aí e a empurra para longe, saindo para dar uma volta. Andando pelas ruas, Do-Yoon acaba esbarrando em um grupo de valentões. Irritados, eles começam a perguntar de qual escola ele é, e ele responde com um chute alto direto na cabeça de um deles. Do-Yoon está irritado. Não importa quantos sejam, não faz diferença. Ele não tem medo nenhum de lutar. Ele desvia da sequência de socos de um dos caras e responde com um jab de direita. Dois atacam ao mesmo tempo, mas ele desvia e acerta uma cotovelada em um e um jab de esquerda no outro. Desesperado, um deles puxa uma faca, mas Do-Yoon não se importa. Para aquilo funcionar, o cara teria que ser mais rápido que ele, o que claramente não é o caso. Do-Yoon derrota o grupo inteiro sozinho, mas não vê graça nenhuma naquilo. Para ele são todos iguais. Ele só quer saber de uma coisa: lutar contra o Prota, porque espera que pelo menos ele consiga entreter um pouco. O prodígio do kickboxing, Do-Yoon, vai finalmente enfrentar o coitado do Prota, que treinou igual um condenado com a Min-Chae nas últimas 3 semanas. O corpo dele já não era mais o mesmo. Min-Chae invade o quarto perguntando se ele está confiante, e pela primeira vez o Prota responde que sim. Na tarde daquele mesmo dia, a escola inteira se reúne. Nerds, gangsters, todo mundo queria ver aquela luta. Estranhamente, o Prota começa provocando Do-Yoon, que pergunta de onde veio toda essa confiança, já que ele nunca perdeu antes. Mas o Prota responde que ele também nunca perdeu. Do-Yoon lança um soco relâmpago que pega de raspão, seguido de um jab combinado com um direto de direita. Os valentões comentam que o Prota só está desviando, mas que se quiser ganhar, vai ter que atacar. Do-Yoon tenta um cruzado que passa direto, e o Prota contra-ataca.
com um tapa. Ninguém acredita no que acabou de acontecer. O Prota fala que viu todos os vídeos de luta do Do-yoon e que ele nem é tão bom assim. Diz ainda que consegue vencê-lo só na base do tapa. Do-yoon se enfurece, exatamente como a Minchie tinha dito. O nível do Do-yoon é alto demais. Então o Prota precisava tirá-lo do sério para que seus golpes ficassem mais exagerados, criando brechas. E o plano funciona. O Prota continua desviando e enchendo a cara do Do-yoon de tapa. Do-yoon acerta uma sequência no Prota, lançando um cruzado de direita logo em seguida. O Prota desvia, finge que vai dar mais um tapa, mas Do-yoon já esperava por isso. É aí que o Prota encaixa um underhook, levando Do-yoon para seu pior pesadelo, o chão, com um suplex perfeitamente executado. Prota acerta o underhook e parte imediatamente para o jiu-jitsu. Ele monta em Do-yoon, segura o braço dele e passa a perna atrás da cabeça, aplicando um triângulo perfeito. A intenção é clara, fazer Do-yoon desmaiar e vencer por submissão. Daniel até se levanta e vai embora, dizendo que é impossível escapar de uma técnica de jiu-jitsu bem aplicada. Mas Felipe manda ele ficar. Ele lembra Daniel do quão fisicamente superior Do-yoon é, e que às vezes, força bruta é o suficiente para sair de situações assim. Do-yoon empurra o quadril do Prota e aplica uma bridge, arremessando o Prota contra o chão. Minchie explica que bridge é uma técnica usada para sair de uma posição montada, que você empurra seu quadril para cima, projeta a pessoa por cima e se liberta. Ela começa a se perguntar se Do-yoon realmente nunca treinou jiu-jitsu. A luta volta a ficar em pé. O Prota está nervoso. Ele tenta fintar um jab e parte para um double leg, mas Do-yoon o recebe com uma joelhada brutal, lançando-o longe. Mesmo tentando se recuperar, ainda assim, ele tenta uma sequência de 1-2. Se aproxima novamente buscando outro underhook, mas Do-yoon contra-ataca com um gancho, seguido de um jab certeiro. Do-yoon desvia do próximo golpe do Prota e acerta um direto no plexo solar dele. Sem dar tempo, Do-yoon emenda um gancho e um high kick. O Prota até bloqueia, mas o impacto é tão forte que é como se não tivesse bloqueado. O Prota desiste de tentar derrubar e no desespero começa a lançar vários socos desordenados, mas não adianta. Do-yoon está em outro nível e quando o Prota menos espera, um gancho relâmpago o acerta, junto de um chute direto nas costelas. Então, um spinning back fist devastador o desmonta. Ele nunca esteve diante de um monstro tão completo como agora. Esmagado pela aura monstruosa de Do-yoon, o Prota vê que é impossível derrotá-lo. Do-yoon lança um jab de distração, seguido de um uppercut limpo no queixo do Prota, chutando-o contra a parede. Sem saída, ele é bombardeado pelos socos de Do-yoon. O Prota lembra que, se perder, será novamente ridicularizado, e tudo o que fez até agora terá sido em vão. Em nome de uma vida escolar tranquila, ele tenta acertar um soco, mas sem chance. Do-yoon não seria acertado por golpes tão amadores. Ele continua batendo no Prota, que, encurralado, não tem o que fazer. Sua perna está inchada, seu corpo todo está dolorido. Se nada acontecer, ele irá perder. Minchie, vendo isso, dá o sinal para o plano secreto entrar em ação. Clara tira seu disfarce e começa a gritar, incentivando o Prota e desprezando Do-yoon, chamando-o de lixo, o que o afeta. De acordo com o plano da Minchie, Do-yoon gosta da Clara, e se visse ela torcendo contra ele, iria ficar em choque. O nome dessa tática é distração do segundo. Uma pessoa de fora provoca quem está no ringue, desestabilizando-o psicologicamente. O Prota vê que Do-yoon fica mexido com os gritos da Clara e entra na onda, dizendo para ele parar de chorar e voltar pra luta. Mas quando Do-yoon se vira, ele realmente estava chorando. Porém, a tática funciona. Os socos de Do-yoon ficam mais desesperados e muito mais fáceis de esquivar, saindo de socos rápidos para lentos e previsíveis. O Prota, vendo isso, aproveita a brecha que foi criada, usando o golpe que Minchie lhe ensinou, um chute limpo no fígado, seguido de um mata-leão perfeito. Estava na hora de botar Do-yoon pra dormir. No ensino fundamental, quando Clara tinha 11 anos, ela sofria muito bullying. Do-yoon a observava de longe, e como sentava ao lado dela, também via ela chorar na carteira. O problema é que ele também sofria bullying por causa do seu peso e aparência. Mas mesmo sem se conhecerem, Clara ia ajudar ele, só pra acabar apanhando e ficar chorando depois. Do-yoon pega um lenço pra ela, e agradecida, Clara pergunta seu nome. Eles se apresentam, dando início à sua pequena amizade. Eles continuaram sofrendo bullying, mas a diferença é que, na vez do Do-yoon, Clara sempre ia ajudar, enquanto ele só olhava de longe ela apanhar. Ele se sentia culpado, mas não tinha coragem pra ajudar. Quando o professor passou uma tarefa em dupla pra assistir um filme, Clara convidou Do-yoon pra ver na casa dela. Mas chegando lá, ela queria ver um anime em vez do filme. Do-yoon não ligava pra nada daquilo, mas ele assistiu tudo com ela. Do-yoon morava com o pai, e quando ele ia trabalhar, o garoto sempre ia pra casa da Clara ver os animes bestas dela. Ele até achava legalzinho, mas o único motivo de gostar era porque assistia com ela. A amizade deles foi ficando cada vez mais próxima, a ponto de até irem juntos pra escola, até chegar no ensino médio, onde nada mudou. Ele continuava sofrendo bullying, mas não importava, ele já estava acostumado. Porém, o bullying com a Clara piorou, passando totalmente dos limites. Por mais que Do-yoon quisesse ajudar, ele não conseguia. Era demais pra ele. Depois de ver aquilo, naquele dia, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida pra sempre. Não aguentando mais
mais ver sua melhor amiga sofrer, Do-yoon começou a treinar todo santo dia, como se sua vida dependesse disso. O tempo passou, sua gordura se transformou em músculo, e o bullying deixou de fazer parte do seu cotidiano. Torneios de luta já não lhe davam graça. Nada mais parecia um desafio, já que todas as suas lutas terminavam com sua vitória no primeiro round, por nocaute. Seu treinador ainda tentou lhe avisar que, apesar de mandar bem em pé, ele precisava treinar sua luta agarrada, porque é isso que um lutador completo precisa: ser bom tanto em pé quanto no chão. Caso contrário, um dia alguém poderia derrubá-lo, e aí já era. Mas Do-yoon pensava que bastava acabar com os inimigos antes que eles tivessem a chance de agarrá-lo, e que focar no striking o faria evoluir mais rápido. Um dia, Clara, com saudade, foi até a academia de Do-yoon esperar ele para voltarem juntos para casa. Ela disse que sentia falta dele, já que agora ele passava o dia todo treinando na academia. Do-yoon se sentiu mal e marcou de ver anime com ela no outro dia. Na escola, ele foi até a sala dela para voltarem juntos, mas chegando lá, viu a cena que tanto o aterrorizava quando eram mais novos. Ela estava apanhando e sendo filmada, mas agora era diferente. Ele tinha o que precisava para ajudá-la. Tudo o que fez até agora foi por esse momento. O valentão falou mal dela na cara de Do-yoon, que nem pensou muito antes de afundar a mão na cara dele. O valentão tentou devolver com um gancho, mas Do-yoon desviou, acertando um uppercut seguido de um direto que o derrubou na hora. O problema é que o irmão do valentão era o cara mais forte da escola, e foi na hora ver o que estava acontecendo. Ele e seus amigos partiram para cima de Do-yoon, que monstruosamente acabou com todos, se tornando o número 1 da escola. Após derrotar os caras mais fortes da escola, Do-yoon se tornou o número 1. O valentão até tentou ir atrás dele novamente, mas Do-yoon venceu todas. Na escola, todos o respeitavam, e ele voltou a ver anime com a Clara. Também conheceu os nerds, e passaram a assistir anime com eles na sala do clube. Estava tudo perfeito, até o dia em que um desconhecido apareceu e lhe pediu um favor. Desconhecido esse que mais tarde criaria uma gangue chamada As Víboras. O pedido era simples. Ele queria que Do-yoon o vingasse de uns garotos de outra escola que o atacaram, e Do-yoon fez isso. Como forma de agradecimento, Seok-ju lhe deu uma carteira cara. Eles começaram a se aproximar. Apesar de Seok-ju também ser um valentão, ele era diferente dos que o atormentavam. Sempre o elogiava muito e dava presentes caros quando Do-yoon fazia o que ele queria. Com o tempo, Do-yoon foi pegando gosto pela luta. Era divertido e ele sempre vencia. Então começou a trocar os nerds e sair mais com os amigos de Seok-ju. Nesse momento, ele já era um valentão. Clara, preocupada, o chamou para ver animes com eles. Mas na mesma hora, Seok-ju o chamou para beber. E Do-yoon fingiu que não os conhecia, saindo com Seok-ju e os outros. À noite, enquanto bebia com seus novos amigos, uma garota chamou Do-yoon para ir ao banheiro com ela. No caminho, ele lembrou de Clara, jogou a menina para longe e foi até a casa dela. Chegando lá, pediu para conversar com ela, mas ela ouviu bêbado. Disse que ele realmente havia mudado e que agora parecia com os valentões que batiam nela. Isso foi doloroso de ouvir para ele. Do-yoon se lembrou do motivo de ter começado a lutar, do porquê havia feito tudo isso. E ao ouvir Clara gritar pelo prota, aquilo o acordou. Lutar era a única coisa que sobrou para ele. Ele não podia perder, de jeito nenhum. Após Do-yoon conseguir escapar do mata-leão do prota, ele lança um jab, que é bloqueado, seguido de um gancho. Mas como seus movimentos ainda estão fáceis de prever por causa da raiva, o prota aproveita a brecha para encaixar uma investida na virilha, levando Do-yoon ao chão novamente. Dessa vez, porém, ele não tenta finalizar. Como Min-chae disse, ele deve imobilizar o oponente com toda a sua força e socá-lo. Isso causaria um desgaste físico muito grande. Do-yoon tenta mexer o braço, mas ele está imobilizado pelas pernas do prota. Então ele empurra suas pernas e rola para o lado, conseguindo sair da submissão. O problema é que está extremamente exausto, enquanto o prota ainda tem fôlego. No jiu-jitsu, quem tem mais fôlego geralmente vence, já que as lutas no chão tendem a durar mais. E o prota se preparou muito para isso, treinou sua resistência ao máximo. Aproveitando o cansaço de Do-yoon, o prota parte para outro agarrão. Do-yoon percebe, mas hesita em dar outra joelhada com medo de errar, e tenta segurá-lo, mas era uma finta. Quando Do-yoon se abaixa, o prota o recebe com um gancho no queixo, seguido de uma chave de triângulo voadora. Ele aperta com todas as forças. Do-yoon, olhando para Clara, o motivo de tudo que fez até ali, desmaia. Sua última visão é da menina que sempre o protegeu. Perdido em suas memórias, Do-yoon ouve a voz de Clara mais uma vez, o chamando para assistir animes. Depois do prota milagrosamente vencer Seo Do-yoon, Do-yoon entra novamente para o clube de animes, como uma forma de se desculpar com todos. E é claro, para ficar mais próximo da Clara. Ninguém ali guarda a mágoa dele, nem mesmo o prota, que acaba entrando para o clube também. Eles riem, se divertem, e Do-yoon percebe que ali é o seu lugar. Mais tarde, ele compra um refrigerante para o prota, como forma de pedir desculpas. O prota conta que Clara havia lhe contado a história de Do-yoon, e que isso o sensibilizou. Afinal, assim como ele, Do-yoon também era um excluído que só queria ficar mais forte para não precisar mais passar
passar por tudo aquilo. Eles fazem as pazes. Do-yoon passa o título de mais forte do primeiro ano para o Prota e diz que não irá mais lutar. Antes de ir, ele deixa um conselho, que o Prota tome cuidado e não se perca nesse caminho. Se focar apenas em ficar mais forte, acabaria perdendo suas raízes, o verdadeiro motivo que o fez começar essa jornada. Assim como ele, o Prota fica pensativo e relembra que, quando venceu Do-yoon, apenas uma coisa passava pela sua cabeça: o desejo de se tornar ainda mais forte. Mais tarde, Do-yoon decide sair da gangue das víboras. Todos ficam bravos, mas Seok-ju fala que entende os motivos dele querer sair e focar nos estudos. Diz que, em algum momento, um homem tem que escolher entre amizade e amor, e que um homem de verdade deve sempre escolher o amor. Assim, deixa Do-yoon partir sem problemas. Alguns dias depois, em uma loja de roupas, o Prota e Min-chae estão dentro do vestiário, com o Prota ajudando ela a vestir uma roupa. O Prota foi parar em um provador com a Min-chae. Enquanto estava em casa navegando pelas redes sociais, ele viu o perfil dela e ficou todo nervoso só de pensar em seguir, já que provavelmente ela daria uma bronca nele. Mesmo assim, ele decide seguir, pois queria agradecer por ela ter ajudado ele a melhorar na luta. E como não consegue conversar com ela pessoalmente sem se travar todo, resolve escrever um textão. Mas justo nessa hora, Min-chae entra no quarto dele e, nervoso, ele desliga a tela do computador bem rápido. Ela acaba achando que ele estava vendo coisas erradas e fica com nojo. Min-chae chama o Prota para ir ao shopping com ela, dizendo que ele será seu burro de carga enquanto faz compras, já que sua mãe deu uma mesada por ela ter melhorado as notas. Min-chae se empolga e sai comprando o shopping inteiro, enquanto o coitado do Prota carrega tudo. Em certo momento, ela comenta que precisa de um maiô, já que Sarah a chamou para ir à praia no verão. O Prota fica esperando do lado de fora, mas Min-chae o chama para ajudar a colocar a roupa. Ele fica todo sem jeito e treme tanto que acaba deixando cair tudo. Min-chae grita de raiva e os dois quase são pegos lá dentro. Depois de muito custo, ele consegue ajudar e ela pergunta se está bonita. O coração do Prota dispara e ele diz que ela está linda. Na mesma hora, Min-chae o chuta lá de dentro. Quando Min-chae sai do provador, vê o Prota experimentando uns bonés e acha que ele ficou horrível. Na saída, o Prota comenta que ela vai ter que comer sopa de gelo depois de gastar tanto com roupa. Mas Min-chae manda ele abrir uma sacola específica. E quando ele olha, vê que era o chapéu que ele estava experimentando antes. Ela diz que é um presente por ele ter ajudado ela nos estudos. E o coração do Prota até bate mais rápido depois disso. A Min-chae, pela primeira vez, teve um gesto de bondade com o Prota ao dar o boné que ele queria. O Prota tenta aproveitar o momento para agradecer por tudo, mas ela sai correndo pro banheiro, deixando ele pra trás. Mesmo assim, o Prota está feliz, mas essa felicidade não dura muito. Do nada, dois valentões aparecem para roubar ele. Eles planejam vender tudo que o Prota estava carregando. Com medo, o Prota fica sem reação, enquanto os caras começam a revirar tudo, tanto as coisas dele quanto as da Min-chae. Min-chae volta e pergunta o que ele está fazendo. Por que ele tá com medo? Ela diz que ele tem que parar de agir como um perdedor e pergunta se ele realmente acha que o magrelo e o loirinho são mais fortes que o Do-yoon. Min-chae o lembra de que ele derrotou o Do-yoon. E é aí que o Prota finalmente entende. Ele não precisa ter medo, porque agora ele é forte. O Prota assume sua posição de luta e o magrelo avança. Ele se lembra do que Min-chae ensinou uma vez, quando ele perguntou o que fazer em uma briga de rua. Ela disse para dar chutes baixos, que isso é tudo que ele precisa contra alguém que não sabe artes marciais, que até um gigante cai com um golpe assim. Ele ainda não entende direito o que ela quis dizer, mas decide testar. Dá um chute baixo na coxa do magrelo, que sente na hora. O Prota continua. Ao total são 4 chutes, o suficiente pro valentão cair no chão de dor. O loirinho parte pra cima, só pra levar um soco no fígado e cair com apenas um golpe. O Prota nem tem tempo de comemorar. Ele já pega as coisas da Min-chae e vai embora pra casa levando bronca. Os valentões no chão se perguntam de qual escola o Prota é, porque querem se vingar. Nisso, um personagem do passado volta a aparecer, dizendo o nome e o colégio do Prota, para que a vingança deles possa acontecer. Tem um exército inteiro querendo pegar o Prota. Enquanto ele estava com os nerds na sala do clube e o Do-yoon babando pela Clara, do nada o Felipe chega desesperado procurando por ele. A Clara até pensa que ele estava lá pelo Do-yoon, mas ele logo explica a situação. Tem um exército lá fora atrás do Prota, porque ele bateu no irmão caçula do top 1 da Aliança dos Valentões. E agora eles querem vingança. O Prota fica desesperado, mas o Felipe diz que já resolveu tudo mais cedo. 30 minutos antes, ele foi com a Aliança dos Invencíveis ver o que estava acontecendo. O número 1 da Aliança dos Imperadores, Byung, explicou pra ele o ocorrido e disse que queriam resolver isso com o Prota. Felipe, então, responde que isso não vai acontecer, porque ninguém mexe com os alunos da escola dele. Ele diz que eles não estão mexendo só com o Prota, mas com todo o grupo dos Invencíveis, e pergunta se Byung realmente quer arrumar briga com ele. Byung sente a pressão de Felipe e é aconselhado a não lutar contra eles. Então Felipe propõe uma solução, uma luta 1 contra 1 entre o Prota e alguém deles. Se vencerem, podem fazer o que quiserem com o Prota, mas se perderem, terão que esquecer essa história de vez.
Han-Sol, observando de longe, fica feliz por saber que finalmente vai ter sua sonhada vingança contra o Prota por ter sido humilhado. Desesperado, o Prota corre para contar tudo para Min-Chai. Ela manda ele parar de chorar e ir lutar, já que agora ele é forte o bastante. E que, em um contra um, ele tem boas chances de vencer. À noite, o Prota está todo se tremendo, esperando seu adversário. Ao fundo, uma sombra gigante se aproxima. E então aparece o número 1 do segundo ano da escola Baekwon, Song Gun-Ho. A muralha que o Prota ia enfrentar finalmente chegou. Byung até briga com ele por ter chegado atrasado, mas ele diz que estava dormindo. Byung fica furioso e manda ele descer a no Prota. Song, apesar disso, é super gente boa e aceita lutar, mas com uma condição. Byung tem que cumprir a promessa e apresentar ele para sua crush do colégio. Ele deixa claro que não tem nada pessoal com o Prota, mas mesmo ele sendo um anão, vai ter que apanhar. O Prota sabe que precisa dar um jeito de vencer, senão essa gangue nunca vai deixar ele em paz. Ele então se lembra do que a Min-Chai disse quando perguntou como lutar contra alguém que nunca viu. Tem que observar bem, tipo no MMA quando usam o primeiro round para estudar o adversário e descobrir seus pontos fortes e fracos. O problema é que o Song é gigante, e se souber artes marciais, ferrou. O Prota foca na luta. Song entra numa posição meio esquisita, o que dá esperanças de que ele não saiba lutar de verdade. Ele caminha calmamente até o Prota e, do nada, solta uma bomba de direita. O Prota desvia no susto. Ele dá um passo para trás para respirar, mas Song continua vindo devagar. O Prota tenta o que a Min-Chai ensinou. Lança um jab seguido de um middle kick, depois um low kick. Song desvia de forma ridícula e geral começa a rir. O Prota tenta manter o foco e continua com um high kick e uma sequência de 1-2, mas nada funciona. Fica claro que o Song não sabe artes marciais, mas está lutando por puro instinto. Todos os ataques do Prota foram bloqueados. Era como se ele fosse um escudo gigante impenetrável. Song é conhecido como o escudo de aço e luta de forma extremamente defensiva, com reflexos rápidos e visão aguçada. Só com isso, se tornou o número 1 do segundo ano na gangue dos imparáveis. Ele não só se defende como começa a ir avançar, colocando cada vez mais pressão. O Prota é levado até a grade. Agora que ele está completamente no alcance do adversário, Song parte com tudo pra cima. Se aquele soco acertar, já era. Mas o Prota defende o golpe com as duas mãos, usando a grade atrás dele para amortecer o impacto. E é aí que ele descobre uma maneira de vencer o Song. O Prota consegue segurar a bomba de direita do Soyun e, nesse momento, percebe uma forma de derrotá-lo. Apesar de Soyun ter bloqueado todos os seus ataques até agora, ainda existem brechas na sua defesa que podem ser exploradas. Soyun continua confiante de que, se conseguir acertar apenas um golpe, será o suficiente para nocautear o Prota. O Prota começa a manter distância, evitando ser encurralado de novo. Soyun, querendo acabar com a luta logo para conseguir o número da sua crush, avança com pressa. O Prota passa a bater e recuar, tentando encontrar uma brecha. Ele acerta um jab seguido de um low kick no mesmo momento em que atinge Soyun, mas não surte efeito. Soyun não sente nada e diz que aquele ataque não vai funcionar de novo. Mesmo assim, o Prota tenta repetir a sequência e Soyun desvia com facilidade. Ele tenta mais uma vez, o que faz os valentões comentarem que ele está desesperado. Mas Felipe, observando com atenção, percebe uma coisa. Nas artes marciais, existe o conceito de setup, que é quando o lutador repete os mesmos movimentos para fazer o adversário se acostumar com eles. O Prota nota que, quando Soyun desvia do low kick, seu rosto fica completamente exposto. Como o Prota vinha atacando sempre da mesma forma, Soyun já reage de forma automática, desviando do chute logo após o soco. Dessa vez, o Prota muda. Em vez de finalizar com um chute baixo, ele emenda um high kick depois do jab. O golpe acerta em cheio o rosto de Soyun, que cai inconsciente no chão. Com apenas um único golpe, o Prota vence a luta. Soyun precisa ser carregado dali, e o chefe da Guilda dos Imparáveis anuncia que vão deixar o Prota em paz, por enquanto. Felipe aproveita na oportunidade para se aproximar do Prota. Ele diz que já se decidiu e que tem algo a dizer. Reconhece o valor do Prota e o convida para fazer parte da gangue dos Invencíveis. Felipe convida o Prota para entrar nos Invencíveis, a gangue de delinquentes mais forte da Coreia. Ele explica que dentro da gangue não há apenas valentões, mas também nerds, como Daniel. Felipe garante que se o Prota aceitar, ninguém mais vai mexer com ele. Diz que ver o Prota lutar é empolgante e que quer ajudá-lo a ficar mais forte. No entanto, decide dar um tempo para o Prota pensar na proposta. Mais tarde, o Prota vai dar aula para Min-Chai. Depois de encher a coitada de lições, ela termina exausta e com dor nos ombros. Ela pede uma massagem, mas o Prota reclama que quem merece uma massagem é ele, depois de ter enfrentado aquele brutamontes. Ainda assim, ele acaba cedendo e ajuda ela. Enquanto a massageia, pergunta o que deveria fazer a respeito dos Invencíveis. Min-Chai diz que ele não deveria se juntar a eles. Afinal, são apenas um bando de adolescentes que
se acham bandidos. No entanto, ela ressalta que o prota precisa entender se essas são pessoas com quem ele deve fazer amizade ou não, e quais são os mais perigosos entre eles. Ela sugere que o prota converse com seu Do-yoon, já que ele também estava prestes a entrar na gangue. No dia seguinte, o prota pergunta a Do-yoon se ele sabe alguma coisa, mas ele não tem muitas informações, já que só ia entrar porque Seok-ju pediu. Para ajudar, Do-yoon liga para Seok-ju, buscando alguma pista. Seok-ju também não sabe muita coisa, mas menciona que tem um amigo que já participou dos Invencíveis e marca um encontro com ele. No local combinado, eles encontram um sujeito completamente acabado, que se prontifica a conversar com eles. O prota pergunta se deveria se envolver com os Invencíveis, e imediatamente o estranho diz para ele ficar longe. Afirma que aquele grupo é extremamente perigoso, especialmente Felipe, a quem ele chama de a encarnação do mal. Felipe é conhecido como Devil Incarnation, o cara mais perigoso de toda a escola. Mi-young conta sua história para o prota. Um ano atrás, Felipe pediu para ele vender uma substância alucinógena. Mi-young recusou, dizendo que era covarde demais para lidar com esse tipo de coisa, e pediu desculpas. Felipe respondeu que tudo bem, que não havia problema. Naquela noite, a gangue se reuniu para comemorar o crescimento dos Invencíveis. Todos bebiam e festejavam, menos Felipe, que durante a madrugada, enquanto todos dormiam, se levantou e colou um dos papéis alucinógenos em Mi-young. Pela manhã, Mi-young acordou com muita dor no corpo. Felipe se aproximou e disse que apenas uma dose era o suficiente para viciar alguém. Ele então entregou um estoque da substância para Mi-young e ordenou que ele vendesse tudo até o fim do mês. Se fizesse isso, receberia mais um pouco para manter seu vício. Mi-young se tornou um viciado e, para continuar tendo acesso àquilo, seguiu vendendo para Felipe, enquanto sua condição piorava a cada dia. Certo dia, Mi-young acabou usando o que deveria vender. Desesperado, implorou por perdão, mas Felipe apenas disse que agora ele era lixo e o expulsou dos Invencíveis. Mi-young foi abandonado como se fosse nada. Sem saída, contou tudo aos seus irmãos, que se armaram e foram confrontar Felipe por ter destruído a vida dele. Felipe derrotou todos eles sozinho, como se não fossem nada. Foi a partir desse dia que surgiu seu apelido de Devil Incarnation. Após ouvir tudo isso, o prota vai para sua escola no dia seguinte e diz a Felipe que não quer fazer parte da sua gangue. Felipe afirma que não sabe como reagir, já que nunca foi recusado antes. Então, em um tom ameaçador, pergunta mais uma vez se o prota tem mesmo certeza de que não quer se juntar. O prota recusa o convite dos Invencíveis, o que deixa Felipe bem triste. Ele fala que nunca foi recusado antes e que não sabe o que fazer agora. O prota apenas responde que espera que fique tudo bem entre eles e que os Invencíveis não fazem o estilo dele. Felipe até pergunta se o prota ficou sabendo de algo sobre eles que o incomodou, mas o prota sai correndo dali sem responder. Daniel pergunta o porquê de Felipe querer tanto o prota na guilda, e Felipe apenas responde que ele é um prodígio jamais visto antes e que vai fazer parte da guilda um dia, querendo ou não. Na sala do clube, Clara pergunta se o prota conseguiu se livrar dos Invencíveis, e ele responde que sim, o que a deixa felizinha. E isso incomoda Do-yoon, que fica com ciúmes. Do-yoon pergunta como o prota ficou tão forte assim do nada, e o prota não sabe o que responder, já que Min-chae pediu para manter segredo sobre os treinos. Porém, Clara acaba contando tudo para Do-yoon, o que deixa o prota bravo. Mesmo assim, Do-yoon ainda não entende como um nerd como ele ficou tão forte só treinando com uma pessoa aleatória. No outro dia, Do-yoon vai até Min-chae e a desafia. Min-chae, vendo a audácia de Do-yoon, aceita o desafio só para colocar ele no lugar dele. Na casa do prota, eles se preparam para a luta. Quem desistir primeiro perde. Min-chae lança um middle kick que Do-yoon consegue segurar, mas ela gira seu corpo acertando um spinning kick bem no rosto dele. Do-yoon e Min-chae começam a lutar. Ele segura o primeiro chute dela, mas ela gira no mesmo instante e acerta um spinning kick direto na cara dele. Sem dar tempo para ele respirar, ela emenda uma sequência relâmpago de jabs, distraindo-o, antes de acertar um low kick certeiro na perna. Do-yoon, porém, também é rápido e tenta contra-atacar, mas Min-chae desvia de tudo com facilidade. Ainda provoca, dizendo que os ataques dele são simples demais. Ela finta um uppercut, e quando Do-yoon se defende, ela encaixa um liver blow, um golpe preciso no fígado que o deixa sem ar. Do-yoon tenta resistir à dor, mas enquanto ele se recupera, Min-chae aplica um triângulo invertido. É uma técnica geralmente feita no chão, mas ela executa perfeitamente em pé. Desesperado, Do-yoon a choca contra o chão, tentando se soltar. Min-chae mostra uma execução impecável de jiu-jitsu misturado com luta em pé. Ela provoca, dizendo que se ele for por cima agora talvez consiga ganhar, e pergunta se ele tá com medinho. Mas Do-yoon sabe que se ele for pro chão com ela, vai acabar finalizado. Ele manda ela levantar. Min-chae diz que vai encerrar aquilo rápido, e, para humilhar as habilidades patéticas de Do-yoon, avisa que vai vencê-lo usando apenas o que ele faz de melhor, kickboxing. Do-yoon responde para ela não subestimá-lo. Afinal, ele também era invencível. Ele parte para cima com um jab relâmpago, mas Min-chae desvia e contra-ataca com
um cruzado monstruoso. Do-yoon vê tudo girando e mal consegue se defender da sequência avassaladora de socos que ela lança logo em seguida. Ele tenta fugir. Clara, confusa, pergunta como ela consegue dar socos tão fortes mesmo sendo menor e mais fraca fisicamente. O prota explica. Min-chae pisa firme no chão e quando soca, ela movimenta a cabeça, os ombros e o corpo inteiro junto, colocando todo o peso nos socos seus socos. Por isso, cada golpe dela parece um canhão. Mas ele também explica que se ela errar, o corpo dela balança tanto que ela perde o equilíbrio. Do-yoon lança um jab seguido de um backspin blow, mas Min-chae usa o mesmo tipo de movimento para desviar e atacar ao mesmo tempo. E com um soco monstruoso de cima para baixo, ela finaliza a luta. Do-yoon vai direto pra lona e Min-chae garante uma vitória esmagadora. Do-yoon quer que a Min-chae o ensine a lutar. Depois da Min-chae arrebentar o Do-yoon no soco, eles vão comer. Do-yoon se sente mal por não ter conseguido acertar nem mesmo um soco nela. Ele pergunta como ela se tornou tão forte e ela responde que só ia em uma academia e treinava normal, sem nada especial. Do-yoon pergunta há quanto tempo ela treina e ela fala que treina há 9 anos e que começou porque seu irmão mais velho fazia bullying com ela. Do-yoon até pergunta por que ela não se torna uma profissional, já que ela é realmente muito boa. E ela diz que existem pessoas que são bem mais fortes que ela e também porque não queria machucar seu rostinho lindo. Como sua última pergunta, Do-yoon pede pra Min-chae o treinar também. O prota pergunta por que ele quer isso, já que ele havia dito que não lutaria mais. Do-yoon fala que lutar e praticar artes marciais são coisas diferentes, e que depois de lutar contra a Min-chae, o desejo de se tornar mais forte cresceu dentro dele novamente. Clara, vendo o empenho do Do-yoon, faz uma proposta pra Min-chae. Por ela ser muito boa em coreano, ela vai ensinar coreano pra Min-chae, em troca dela ensinar Do-yoon a lutar. Min-chae aceita. No outro dia, até Clara se junta aos treinos, dando até um nome pro grupo deles, chamando de Min-chae e os Pestinhas. O prota está feliz, mas mal sabe ele que sua próxima luta está próxima. So-yoon está completamente deprimido em seu quarto. A notícia de que ele perdeu com apenas um golpe para um nanico de outra escola se espalhou. E agora, nenhuma garota vai querer ficar com ele. Vendo a tristeza do irmão, Ji-woo vai até a escola do prota atrás dele. Quando o encontra na sala de aula, ele já o recebe com um chute na cara. O irmão mais novo de So-yoon vai atrás do prota e já o recebe com um chute na cara, mas ele dá um chute fraco de propósito e fala que vai pegar ele na saída. O prota conta o que aconteceu depois pros seus amigos, e Do-yoon comenta que ele deve ser muito habilidoso, já que pra acertar um chute alto de tão perto precisa ter muita habilidade. Enquanto conversavam, do nada Ji-woo aparece de novo chamando o prota pra lutar. Ele quer fazer isso porque o prota destruiu a reputação do seu irmão e agora quer recuperá-la vencendo-o. Ele explica que apesar de parecer mais fraco que seu irmão, ele é muito bom no taekwondo. O prota percebe que Ji-woo está chamando a atenção demais. E isso é perigoso porque, se ele se meter em briga novamente, os invencíveis vão querer recrutá-lo de novo. Com medo disso acontecer, o prota sai correndo dali. Nos próximos dias, Ji-woo começa a aparecer em todo lugar chamando o prota pra lutar. Nem no banheiro ele tinha paz. Ele então desabafa com Min-chae, que manda ele lutar logo com o menino, já que poderia derrotá-lo facilmente, pois eles têm o mesmo peso e altura. Mas o prota diz que está com medo dos invencíveis, e ela sugere que eles lutem em um lugar escondido, pra não chamar a atenção. O prota então vai falar com Ji-woo, que está desesperado para lutar com ele e recuperar a reputação do seu irmão. O prota vê nisso uma oportunidade de resolver tudo e vai com Ji-woo procurar So-yoon para pedir desculpas e ver se isso ajuda em algo. Mas quando as pessoas veem o prota lá, isso só gera mais zoação com a cara de So-yoon, o que deixa seu irmão ainda mais irritado. E agora não tem jeito, eles vão ter que lutar. No próximo dia, em um local escondido, a batalha dos dois começa. Já começa a luta mostrando como seu taekwondo é refinado, aplicando um chute machado direto na cabeça do prota. Em seguida, ele salta e lança um Nare Kick, uma técnica avançada do taekwondo onde se acerta 2 chutes consecutivos no ar. Min-chae manda So-yoon parar de gritar. Ele tenta dar em cima dela, mas ela manda ele ficar quieto. So-yoon pergunta se ela é namorada do prota, o que deixa Min-chae estressada, despertando ainda mais o interesse dele. De volta à luta, Ji-woo lança um High Kick, que o prota consegue desviar, mas ele emenda com um Backspin Kick que pega em cheio. Depois, um chute certeiro na barriga que faz o prota bater contra a parede. Ji-woo não perde tempo, lançando mais um Narai Kick. O prota tenta acertar um jab, mas Ji-woo recua, mantendo sempre a distância ideal para não ser tocado. Ji-woo é rápido demais. A cada movimento do prota, ele dá um passo para trás, não permitindo que nenhum soco o atinja. Mas o prota se lembra do que Min-chae havia explicado. Taekwondo é uma arte marcial baseada em chutes, e a melhor forma de vencê-la é se aproximando. O problema é que os lutadores são extremamente rápidos. O único jeito de diminuir a velocidade deles é usando
low kicks para danificar suas pernas. O prota lança um jab para bloquear a visão de Ji-woo e em seguida acerta um chute baixo em sua perna. No taekwondo, low kicks são considerados piada, então Ji-woo não está acostumado com esse tipo de golpe. Enquanto tenta entender o que aconteceu, o prota já acerta mais um low kick. Ele tenta repetir a estratégia, bloqueando a visão com outro jab, mas Ji-woo pula e emenda um chute no rosto do prota. Os low kicks já não funcionam mais. O prota começa a vir a ser bombardeado por uma sequência insana de golpes vindos de Ji-woo, mas Min Chae também havia avisado sobre outro ponto fraco, o back kick giratório. Embora seja um golpe poderoso, ele tem muitos pontos vulneráveis e é considerado arriscado até no MMA. Lutadores de taekwondo usam esse chute com frequência em campeonatos, pois se caírem, o juiz pausa a luta. Mas nas ruas, isso não acontece. Depois de um high kick, Ji-woo salta ficando de costas, preparando-se para executar um backspin kick. É o momento perfeito. O prota se aproxima rapidamente e, antes que o chute seja finalizado, ele aproveita a abertura e derruba Ji-woo no chão. Mas ao derrubar Ji-woo, o prota acaba descobrindo algo inesperado. Ji-woo é fêmea. Após derrubar Ji-woo, o prota descobre que ela é uma garota e fica todo sem jeito. E o pior de tudo, a roupa dela ainda rasgou. O prota até fala que vai pagar por ela amanhã e diz pra eles pararem de lutar. Mas agora que sua roupa rasgou, Ji-woo está mais flexível. Começa a chover e ela fala para eles terminarem rápido. Ji-woo, agora que consegue se mexer melhor, já lança um 540 graus kick. Seus ataques ficaram muito mais poderosos que antes. Mas o prota tem um plano. Ele sabe que os ataques dela gastam muita estamina e que precisa aguentar firme até ela se cansar. O prota sai correndo para pegar distância, mas para não dar tempo dela descansar, ele lança 2 jabs seguidos de um cruzado, que ela desvia tranquilamente. Porém, o chute baixo do prota entra, seguido de outro e outro. Ji-woo começa a sentir sua perna, sem contar que também está exausta. O prota precisa aproveitar. Ele acerta um jab. Graças ao cansaço, ela está lenta, não consegue mais recuar. Está com a perna doendo e sem fôlego. O prota avança. Ela o recebe com um back kick. O prota segura e encaixa um double leg, levando a luta para o chão. Ele imediatamente encaixa uma chave de braço reta e começa a colocar muita pressão. Mas Ji-woo não desiste de jeito nenhum. É aí que Song intervém, pedindo pro prota soltar. Continuar a luta não faz mais sentido. Ele já ganhou. Ji-woo fica tristinha. Ela só queria proteger seu irmão, e nem isso conseguiu. O prota oferece seu casaco pra ela se proteger do frio e da chuva. Ele fala que tá um pouquinho sujo, mas é melhor que nada. Fica encantada com o gesto gentil do prota. E enquanto ia embora com seu irmão, ele comenta que o prota parece ser um cara legal, já que depois que descobriu que ela era uma garota, ele começou a lançar jabs de mão aberta e nem aplicou a chave de braço completa pra não machucá-la. Além disso, ele ficou implorando pro Song vir parar a luta. Depois de ver como o prota é gente boa, Song diz que não se importa de ter perdido pra ele e que eles deviam deixar isso pra lá. Quando Ji-woo era pequena e sofria bullying por parecer um garoto, seu irmão sempre a protegeu. Por isso, ela se sentia no dever de devolver toda essa proteção. No outro dia, Ji-woo e Song vão até a escola do prota devolver o casaco dele. Como ele estava se sentindo mal por ter rasgado as roupas da Ji-woo, ele chama ela e seu irmão pra comer. Song aproveita a oportunidade pra dar em cima da Min Chae e sai correndo na hora. Eles saem pra comer e conversam um pouco. O prota até descobre que Ji-woo largou a escola pra focar em trabalhar. Ele também percebe que Ji-woo ficou gripada após a luta. Então compra alguns medicamentos e manda ela se cuidar. Isso mexe muito com ela, porque ela nunca foi tratada com tanto carinho antes. Ela então pede um favor a seu irmão. No outro dia, Ji-woo aparece na escola. Ela decidiu voltar a estudar para ficar mais próxima do prota. E mais alguns dias de paz começam. Mas um novo adversário se aproxima. Depois de Ji-woo ter se mudado para a escola do prota, ela fica andando para um lado e para o outro atrás dele e pede para ele mostrar a escola para ela. E enquanto ele mostra, o prota percebe que ela é boa em absolutamente tudo que faz. Ela diz que por ser muito curiosa, quando gosta de algo, entra de cabeça naquilo. Em casa, Ji-woo tinha conversado com seu irmão e ele zoa ela por estar apaixonada pelo prota. Ele fala que é normal, já que a família deles tem histórico de se apaixonar fácil. Ela responde dizendo que só está curiosa sobre que tipo de pessoa o prota é e por isso quer tanto ficar perto dele. Enquanto o prota estava concentrado estudando, Ji-woo o cutuca e pergunta o que ele vai fazer depois da escola. Min Chae fica brava por eles estarem conversando e diz que deviam estar estudando, mas nem mesmo ela tá prestando atenção na aula. Quando a aula acaba, o prota vai para a sala do clube. Ji-woo vai atrás com a desculpa de que quer se esforçar mais, mas ele já tá achando ruim ela ficar seguindo ele para todo lugar. Enquanto os dois conversavam, os membros do clube iam chegando, até que os nerds aparecem, todos usando roupas de marca. Eles explicam que alguns valentões estão forçando eles a comprar esses itens, e quando eles recusam, ameaçam fazer bullying com eles. O prota, indignado, pergunta quem é que tá fazendo isso, e então descobrimos que o responsável é o número 5 dos Invencíveis, Park Do-seop. O quinto
mais forte dos Invencíveis estava atormentando os amigos nerds do Prota. E depois que o Prota descobre quem é, ele arrega na hora. Fala pros nerds que até queria ajudar, mas tá tentando ao máximo ficar longe dos Invencíveis, porque tem medo deles quererem recrutar ele de novo caso ele chame atenção. Seus amigos dizem que tá tudo bem e que só o fato dele se importar já é o suficiente. Enquanto isso, Park continua com seus esquemas de comprar roupa falsa barata e obrigar os nerds a comprar por um valor muito mais alto. Ele tá fazendo isso escondido do Felipe e tá forçando todos os nerds da escola a comprar, nem que ele tenha que lutar pra isso. Park encontra os amigos do Prota de novo e mais uma vez tenta obrigar eles a comprar suas coisas. Um dos nerds diz que não tem dinheiro e que também não quer comprar, mas Park não quer nem saber e começa a pressionar de todas as formas. Vai pegando seu biscoito, temperando e dando gentilmente para ele comer. Sem aguentar mais ver o amigo sofrer, Beisola entrega o dinheiro e Park finalmente deixa eles em paz, por enquanto. Pouco depois, enquanto andava pela escola, o Prota acaba encontrando seus amigos e ao ver o estado deles, um ódio enorme toma conta do seu corpo. O Prota está irritado. Ele se sente impotente por não conseguir proteger seus amigos. Mas mesmo com tanto ódio, ele não consegue ir bater de frente com Park, já que ele sente muito medo dos Invencíveis. Min-Chae aparece e eles saem para conversar. O Prota explica a situação para ela e pergunta se ele deveria ou não se meter nisso. Min-Chae diz que agora o Prota tem tudo o que ele queria. Ele já é forte o suficiente para ninguém sequer ter coragem de mexer com ele. Ela o transformou em alguém poderoso e ele pode só curtir a paz que ele tanto queria. Os Invencíveis não são mais problema dele. Ele tem só que ignorar isso. Afinal, não importa o quão forte ele fique, sempre haverá alguém mais forte que ele. O Prota fica muito pensativo sobre isso, e enquanto caminhava para a sala do clube, ele vê Park obrigando seus amigos a comprar coisas dele de novo. Mas dessa vez, Clara e Doyon aparecem o confrontando. Park começa a dar em cima de Clara, oferecendo dinheiro para ela ficar com ele, o que enfurece Doyon, que logo parte para cima. Park o recebe com uma cabeçada, dando um passo pro lado e acertando um soco no meio da barriga dele, que o lança alguns metros para frente. Park fala que ele é só uma pilha de lixo e vai embora. O Prota presencia tudo, o que o irrita ainda mais. No mesmo dia, ele pega todos os itens que Park vendeu para os nerds e manda ele devolver todo o dinheiro. Do contrário, o Prota diz que vai amassar ele no soco. O Prota foi cobrar o quinto mais forte dos Invencíveis, falando que caso ele não pare de perturbar seus amigos, ele vai acabar com ele. O boxeador de elite aceita na hora, falando que não via a hora de poder enfrentar o Prota. Felipe pergunta o que é essa história dele estar fazendo dinheiro sem avisar ele. Isso deixa Daniel bravo, que vai logo tirar satisfação, falando que tudo o que acontece nos Invencíveis tem que passar pelo Felipe primeiro. Park diz que se ele não estiver gostando de algo, eles podem resolver isso brigando. Mas Felipe acalma os dois, dizendo que os membros não podem brigar entre si, e deixa um aviso para Park nunca mais fazer isso. Felipe fala pro Prota que vai deixar os dois lutarem só por achar legal ver o Prota lutar. Eles então preparam o armazém e a batalha começa. Está chovendo e Min-Chae estava pensando em mandar mensagem pro Prota, já que ela não via ele há muito tempo. Nisso, Ji-Woo chega também perguntando onde o Prota tá, mas nenhuma das duas faz ideia. De volta ao armazém, já haviam se passado 3 minutos desde que a briga começou, e o Prota já tinha sido completamente dominado. Ele não conseguia ver os socos de Park, e nem estava entendendo mais o que estava acontecendo. Park batia e se movimentava muito rápido. Sua velocidade era algo jamais comparado a qualquer outro adversário que ele já teve. Seus socos vinham sempre dos pontos cegos, se tornando impossível de defender. O Prota se desespera. Não tem mais o que fazer. Seus chutes, suas derrubadas, nada funciona. Park era um boxeador de elite na sua escola, mas ele nunca levou o esporte a sério. E foi expulso da academia depois de beliscar o nariz do seu oponente e fazer carinho no seu rosto com o punho. Depois disso, ele foi expulso da sua antiga escola, indo para essa e se juntando aos Invencíveis. A chuva aumenta, junto com a preocupação de Min-Chae, já que ninguém sabe onde o Prota está. Mal sabe ela que o Prota está sendo completamente dominado pelos punhos monstruosos de Park. E acerta um soco bem no queixo dele, fazendo-o cair. Sua cabeça está chacoalhando. Nenhum oponente que ele tenha enfrentado até agora era tão poderoso quanto Park é. Esse é o nível de poder dos Invencíveis. Ele levanta o Prota e continua sua sequência pesada de socos. O Prota, desesperado, começa por pedir para ele parar, assumindo sua derrota. Mas Park não quer. Eles ainda estão só começando. Ele não deixa ninguém que o chama pra briga ir embora. Ele só para quando ele quer. O Prota se desespera e sai correndo pra saída, mas Felipe se coloca na frente da porta, trancando ela. O Prota pede pra ele por favor deixá-lo sair, mas Felipe, aproveitando a situação, convida novamente o Prota para fazer parte dos Invencíveis, que dessa vez, se ele recusar, vai ficar trancado dentro da sala com Park. Park avança pra cima do Prota quando de repente um estrondo vem da porta. So-Yoon simplesmente aparece, derrubando a porta no soco.
Soyun chega a tempo de salvar o Prota. Por sorte, um dos nerds avisou Min-chae que o Prota tinha ido tirar satisfação com Park, e eles correram para lá para salvar ele. Felipe pergunta se Soyun quer mesmo se meter nisso e arrumar confusão para sua escola, mas Soyun fala que está agindo sozinho. Porém, se ele achar ruim, eles podem ir até sua escola, e lá eles resolvem no soco. Daniel pergunta se ele deve ir atrás da gangue do Soyun, mas Felipe diz que tudo bem, que já está satisfeito só de ver o Prota lutar. No hospital, todos estavam preocupados com o Prota, até mesmo Min-chae, que manda ele nunca mais fazer isso. O Prota agradece Soyun, pois graças a ele, a situação não ficou pior. Em casa, o Prota está muito reflexivo e triste. Os socos de Park atormentavam sua mente e o medo tomava conta do seu corpo. Min-chae chama ele para conversar e cuida dos seus ferimentos. Ela não gostou dele ter ido enfrentar alguém sem contar para ela e diz para ele nunca mais fazer isso, pois ela é sua mestra, e ver ele acabado assim fere a honra dela. Nas noites seguintes, o Prota sempre tinha pesadelos com a briga que teve com Park. Essa derrota fez ele desacreditar de si mesmo a ponto de nunca mais querer lutar. Na escola, ele não tinha mais forças para proteger seus amigos, e mesmo quando via Park vendendo para eles, não fazia nada, além de ser roubado também. Isso fez com que outros valentões voltassem a mexer com o Prota, aproveitando que ele estava frágil, fazendo tudo que ele tanto lutou para parar voltar a acontecer. Ele voltou a ser um perdedor. Ele não tinha mais forças, e tudo que ele queria era não ter que lutar mais. Ele decide focar apenas no estudo da Min-chae, já que havia prometido ajudar ela. Porém, em um certo momento, a campainha toca, e Min-chae manda o Prota ir atender. Mas chegando lá, como uma última luz no fim do túnel, era Sarah reaparecendo. Sarah, com saudade, vai visitar o Prota. Ela o vê todo machucado e descobre que ele tomou uma surra. Ela oferece carinho pra ele e diz que caso ele queira, ela pode ensinar como ganhar desse cara. Mas o Prota arrega e diz que não quer lutar nunca mais. Ela diz que tudo bem e que caso ele mude de ideia, ela vai ficar na casa dele por alguns dias. A presença da Sarah ali alegra um pouco o Prota, mas no outro dia tudo volta ao normal. Park continua pegando o dinheiro do Prota, já que esse era o combinado caso ele perdesse. O Prota não tem nem coragem de ir pro clube dos animes mais. Porém, os nerds vão até ele. Eles falam que, desde que Igloo apanhou do Park, ele não vai mais pra escola. E de acordo com algumas crianças que moram perto dele, todo dia à noite elas o veem na sacada da sua casa. Os nerds e o Prota correm até a casa dele. E chegando lá, veem Igloo parado lá em cima. Eles correm pra tentar ajudar, mas ao chegarem lá, descobrem que Igloo só estava treinando. Ele estava se sentindo mal e passava o dia todo trancado no quarto, mas achou alguns equipamentos de treino, o que o fez lembrar do Prota. Juntando isso ao fato de que ele queria se vingar do Park, ele começou a treinar porque queria ser forte igual ao Prota. O Prota se sente mal ao ver seu amigo dando o máximo em uma situação tão difícil. Isso o inspira. Ele lembra de todas as dificuldades que já passou. Quando o Sangue Bom parecia um monstro, quando a Peppa parecia um gigante, ou quando o Do-yoon parecia uma barreira enorme, e ele conseguiu superar todos eles. Ele se lembrou do sentimento de ser forte, de ser poderoso. Ele então pede para Clara que ela o ensine como ele pode derrotar Park. O Prota pede a ajuda da Sarah para derrotar o Park. Ela pergunta se o Prota tem alguma luta dele gravada. Ele diz que não, mas sabe a quem perguntar. O Prota então vai até o Do-yoon, que diz que perguntou a um amigo sobre o Park. E ele disse que o cara é basicamente o terceiro mais habilidoso dos Invencíveis. Porém, no quesito luta suja, ele se torna o número 1. Do-yoon também diz que tem um jeito de saber como o Park luta. Ele ficou sabendo que ele vai participar de um evento de luta de rua daqui a 2 dias. O Prota agradece toda a informação e vai com Min-chae e Sarah até o local. Park vai enfrentar um lutador semi-profissional de MMA. Sarah pergunta pro Prota qual é o estilo de luta do Park, e ele diz que é boxe. Min-chae então diz que é só jogar ele no chão, que o Prota já teria uma vitória garantida. Porém, o Prota diz que tentou de tudo, e mesmo assim, não conseguiu derrubá-lo. A luta começa com seu adversário fintando um jab e transpassando para uma derrubada. Park para tudo com um uppercut, seguido de um sidestep para desviar do chute. Ele também defende perfeitamente um low kick. Apesar do Prota ter dito que o Park só fazia boxe, ele demonstra ter habilidades de defesa que apenas lutadores de kickboxing e muay thai sabem fazer. Park encaixa uma sequência absurda de socos no seu adversário, que tenta mais uma vez aplicar uma derrubada. Mas Park se defende com um sprawl, projetando as pernas para trás e jogando o quadril para baixo, pressionando o adversário com o peso do seu corpo. Ele é um completo monstro. Consegue defender chutes altos, agarrar chutes médios, e sua defesa é boa contra todo tipo de arte marcial, finalizando a luta com um cruzado relâmpago no queixo do oponente. Sarah percebem 2 meninos conversando sobre o Park. Eles falam que ele só perdia para caras que forçavam a luta no chão. Então ele decidiu treinar separadamente defesas de derrubada e chutes. Isso dá uma ideia para a Sarah. Agora que ela sabe que o Park é especialista somente em boxing, ela tem certeza. Encontrou a estratégia perfeita para fazer o Prota vencer esse monstro.
Sarah encontra a estratégia perfeita para fazer o Prota vencer. Ela diz que não é difícil o Prota ficar mais forte. Ele só precisa de coragem. Ele não pode ter medo. Ela afirma que em 2 semanas vai transformá-lo em um homem. E assim, os treinos começam. Um mês depois, no local onde a luta do Prota vai acontecer, Park comenta que o Prota apareceu de manhã pedindo para lutar com ele novamente. Mesmo não aceitando revanches, Park abriu uma exceção, já que achava que não tinha batido o suficiente na primeira vez. Felipe observa que tem gente demais ali. Isso tudo é graças ao Daniel, que saiu contando pra geral que ia rolar a revanche. Na plateia, estão presentes as alianças de bullying mais fortes da região. O colégio Yonghak, com seu líder Guanyu, a aliança do amigo do Prota, os Imparáveis, e a aliança dos assassinos, com seu líder misterioso. Todos estão ali para ver Park lutar, já que ele é o símbolo da força dos Invencíveis. 2 convidados especiais também chegam. O número 3 dos Invencíveis, Yu Taero, que cuida do dinheiro, e o número 4, Choi Huang. Todo mundo está ali para ver o Park esmagar mais um oponente. De longe, todos avistam o Prota. Ele está de cabeça baixa com uma feição séria. De repente, ele começa a correr, salta e acerta uma voadora em Park, já emendando com um chute baixo. Park rapidamente assume a posição de defesa, mas o Prota transiciona para um Brazilian Kick, acertando em cheio o rosto de Park e deixando geral impressionado. A estratégia da Sarah para vencer Park é simples, mas genial: ser imprevisível. Park é um monstro do boxe, mas sua defesa é muito simples, fazendo com que ele só consiga se proteger de derrubadas e chutes diretos. Sarah percebeu isso. Park não é bom em diversas artes marciais. Então, se o Prota usar ataques com trajetórias inesperadas, Park não vai conseguir lidar com eles. Os amigos do Prota chegam, torcendo, e então ele avança. Finta um jab e parte para uma derrubada de uma perna, algo que Park defenderia facilmente, mas no meio do movimento, gira o corpo e acerta um backspin elbow direto na cara de Park. Park sempre defende derrubadas do mesmo jeito, e seu reflexo é bom demais para deixar alguém levá-lo ao chão. Isso significa que, no fim, o Prota vai ter que lutar em pé. O que seria um problema, já que Park é muito superior nesse quesito. Mas é aí que entra a genialidade da estratégia da Sarah: lutar usando técnicas que não existem no boxe. Desse jeito, Park não saberá como se defender. O Prota acerta uma cabeçada que deixa Park tonto. Aproveitando a brecha, ele lança uma avalanche de socos. Park tenta revidar com um cruzado, mas o Prota desvia com facilidade. Durante os treinos especiais, o Prota aprendeu alguns golpes de taekwondo com Ji-woo, e agora ele manda um 540 graus kick, que acerta Park em cheio, mas ele não cai. Já emenda um soco contra o Prota. O Prota ganha distância. Park se enfurece e entra na sua segunda fase. O Prota se aproxima novamente, usando outra técnica de taekwondo que acerta Park em cheio, mas Park dessa vez não se defende. Tudo para carregar um soco potente, e acerta em cheio o Prota, jogando ele longe. Mas o Prota se levanta. Ele não sente nada. Isso é só o começo. Park acerta um murro em cheio no Prota, mas ele se levanta rapidamente. A luta está só começando. Park fica de guarda baixa, confiante. O Prota avança, finta um jab e manda um spin blow, mas Park nem se defende. O Prota tenta um pisão, que Park segura com facilidade, contra-atacando com um soco poderoso que lança o Prota longe. Mesmo assim, ele se levanta. Avança novamente com um chute giratório, que Park defende. O Prota então emenda outro spin blow, mas dessa vez Park bloqueia com os punhos e acerta um soco direto nas costelas do Prota. Os ataques do Prota não estão mais funcionando. Park se adaptou. Sem muitas opções, o Prota tenta novamente o 440 graus kick, mas Park defende com o cotovelo, contra-atacando com um soco no meio do peito. Em seguida, lança uma enxurrada de socos no Prota, que está sendo completamente pressionado. Sua guarda começa a ceder, e com ela, suas esperanças de vencer também. Mas então, ele se lembra da conversa que teve com Min-chae. Ela disse que, mais do que qualquer técnica, ele precisava acreditar em si mesmo, acreditar que é forte, que pode vencer. O Prota espera o momento perfeito, e quando Park lança mais um soco, ele para o golpe com a testa, salta e num movimento explosivo, acerta um Superman Punch em cheio na cara de Park. Aproveitando a brecha, o Prota dispara uma sequência furiosa de socos, e com um último jab certeiro no queixo, ele derruba Park no chão. Para a surpresa de todos, o Prota vence a luta. Depois de ter apanhado pro Prota, Park saiu da escola. O Prota passou por muita coisa nesse semestre, mas agora ele tem certeza de algo. Ele não é mais um perdedor. Ele é grato por tudo que conseguiu. Grato a Minty por ter o ajudado tanto. Grato a Sarah, grato aos seus amigos e até mesmo aos valentões que enfrentou pelo caminho. Sangbon está trabalhando de entregador. O Peppa ficou magrelo. Quack Hansel continua tentando arrumar confusão com o Prota para conseguir se vingar. Do-yoon e o Prota viraram melhores amigos. O mesmo aconteceu com So-yoon e Ji-woo. E por último, Park voltou a treinar boxe.
Depois de um tempo, os exames finais chegaram. O Prota viu as notas de Min-chae, mas não mudou muita coisa. Ela continua burrinha. Ela tentou ver as notas dele e descobriu que ele tirou nota máxima em tudo. Lá fora, Min-chae elogiou a coragem do Prota. Depois de derrotar alguém tão forte, ele podia se considerar forte de verdade agora. Sarah mandou mensagem no grupo do Prota. Agora todos eles são amigos. Ela estava chamando geral para ir pra praia nas férias de verão que estavam chegando. Min-chae lembrou o Prota de uma coisa. Agora que ela fez ele ficar forte, ele vai ter que tomar conta dela também. O Prota ficou todo sem jeito. No fundo, ele desejava que essa paz não acabasse nunca. O primeiro semestre chegou ao fim e as férias chegaram. Assim como haviam combinado, eles foram para a praia e se divertiram bastante juntos. Mas essa paz não duraria para sempre. Pelas sombras, Felipe planejava mandar todos os membros dos Invencíveis atrás do Prota.